Assim, a prioridade sempre do avião passageiro é, primeiro de tudo, combustível, porque o avião precisa fazer a rota e ter um alternado de alguns quilômetros, para caso tenha algum problema no aeroporto de destino, ele tem um alternado, né, uma outra opção para pouso. E passageiro é feita uma contagem, né, de quilos de adulto e de criança para fazer a documentação e ter a bagagem do passageiro, e depois vem a carga. E a carga também é por questão de urgência de perecível, alimentício, medicamento, qualquer coisa assim. Carga viva. Parte eletrônica, ela não é somente sobre o valor da carga, é sobre ela ser visada ou não. Por exemplo, sei lá, vamos supor, celular. Pô, tem um iPhone 15 Pro Max de 1 tera que tá lá R$13 mil. Essa com certeza ela é visada e de alto valor agregado. Mas qualquer celular é uma carga visada. Né? Tem aquele chip de cartão de crédito também, o chip magnético também, vem bastante também. Maquininha de cartão de crédito também. Então toda essa questão de eletrônica ela é visada, né? Tem que ter um seguro maior. E olha quantas coisas podem acontecer nisso que vocês deram de exemplo de custo extra. Olha só. Sei lá, é um remédio, precisa estar na temperatura certa. Pegou muito sol, prejuízo. Extraviou, prejuízo. Isso tudo a gente volta na questão de informação. Saudações, movimentadores da balança comercial. Olha o Voicecast, não se emociona, Júlio, calma. Então, pessoal, fizemos um tempo atrás aí o dicas e o que tu precisa saber sobre o transporte marítimo em container, e agora estamos aqui para falar do aéreo, do transporte aéreo. Também nesse trabalho que a gente está fazendo de utilidade pública no comércio exterior, para falar do básico assim, da área do comércio exterior, que você precisa saber tanto na importação, na exportação. Então nós vamos entrar nesse tema hoje. E antes da gente começar, como sempre, aqueles nossos recadinhos de sempre. Já tá aqui com a gente, senão tu vai deixar pra depois, tu não vai fazer. Siga a gente, curta, compartilha. Tu sabe que o episódio vai ser bom, tu já segue a gente, cara, tu tá ligado nisso. Manda pra alguém, cara, manda esse episódio pra alguém que compartilha, manda em algum grupo do trabalho, ajuda a gente a ir um pouquinho mais longe. Podcast dá trabalho crescer e isso ajuda muito a gente. Se tiver como você avaliar nos agregadores de podcast, igual tem no Spotify, no Apple Podcast também tem, deixa 5 estrelas lá. Se quiser dar menos estrelas, não precisa. Não precisa. Eu só quero 5. Eu preciso ser bem avaliado. Tá bom? E claro, para esse projeto dar certo, isso aqui dá trabalho, isso aqui custa manutenção. Inclusive tivemos infiltração d'água aqui, pingou pra caralho semana passada aqui. Isso deu uma trabalheira desgraçada. Então, para isso aqui dar certo, a gente tem empresas apoiando o podcast. Nós temos aqui a Interfreight, a Inglobal, a Locomex, a Allink, temos a Get, a DAT, Tax Customs, a Nowports e a Ship2Ship. Graças a essa turma que a gente consegue fazer esse projeto em frente. E claro também aos convidados aqui de hoje que estão para conversar conosco sobre isso. Eu estou aqui debutando o Júlio César da UWL, o meu amigo Cassiano da Asia Shipping e a Nayara da Fast Shipping, né? Que tá aqui de co-host, já tá nervosa porque ela não entende tanto de aéreo. Chamei no susto. Mas vai me ajudar, com certeza vai dar tudo certo. Gente, o que a gente pode começar na parte do aéreo? Eu gostaria de começar com uma das mentiras no comércio exterior que falam que o aéreo só vale a pena para carga urgente. Nada a ver, né? Cara, tem que fazer conta, né? Para ver se vale a pena ou não. Tem, mas é um fator, tá? Urgência pode ser um fator. Sim. Por que tu precisa do aéreo? O que tu quer o aéreo? Por que teu negócio é aéreo? Porque na teoria o aéreo ele é mais caro do que um marítimo LCL que leva 39 dias de China para cá. Né? Então, eu sempre assim, quando eu vou cotar alguma coisa, eu busco entender. Por que tu quer aéreo, Jonas? Tu não quer bater a meta então, é isso? Não, eu quero bater meta do aéreo. Mas aí eu quero também ganhar o cara. Eu quero o cara não só para essa venda, eu quero o cara para sempre. Se eu mostrar para ele, por que tu quer aéreo? Tá na emoção, tu quer rápido, tu não pode esperar, o teu estoque é giro rápido, o que é? Por que aéreo tu quer? Me explica um pouquinho o teu negócio. Eu sempre tento entender. Ou eu entendo na visita, botando o relógio aqui. O Jonas já deu as 2 olhadas aqui para mim. Ou eu entendo na visita, ou quando o cara só cota marítimo e aparece um aéreo, opa, deixa eu ligar para esse cara e entender. Por que tu cota sempre marítimo e pintou um aéreo? O que aconteceu? Eu gosto de levar para esse lado assim. Legal. Talvez por um valor agregado de mercadoria alto, por uma segurança também. Também alguns clientes fator. optam por fazer embarque aéreo, né? Sim. E tu, Cassiano? Eu tenho... Quanto mais aéreo, melhor? Com certeza. Sem dúvida. Mas eu tenho... Eu tenho repensado essa questão de
Na realidade, faz muito tempo que eu não concordo com essa questão de que o aéreo é a carga urgente, que nem tu falou, né? Uhum. Eu acho que tudo parte de um princípio de planejamento. Quando eu digo planejamento, não é só uma previsibilidade, né? Porque se fosse prever tudo, com certeza a maioria dos processos com certeza ficariam ainda no marítimo. Mas a questão de planejamento para você realmente fazer contas, né? A questão do LCL, por exemplo. Sim, o LCL ele tem um frete muito barato. Mas, ao mesmo tempo, ele tem outras taxas que a gente sabe que é muito mais cara do que qualquer outro modal, né? Cargas ex-works, por exemplo, questão de armazenagem, blá, blá, blá. Tem aquele velho ditado que tu sempre gosta de dizer também, que o frete LCL é um frete zero, né? Isso realmente não existe, né? Sim, sim. E do nada aparece uma nota. Então, não sei. Enfim, a gente vai conversar mais aqui, mas eu não concordo com essa questão de que é só porque é urgente. E também não concordo que é porque é mais... O frete aéreo vai ser sempre mais caro. Acho que não é bem assim. Tem que fazer conta, que nem tu falou. E eu acho que é isso mais no dia a dia que a gente vai... Como é que eu vou dizer? Desmontando essas questões que já estão no Comex há muitos anos, né? Também aquela piadinha que a gente sempre conta do FOB aéreo, blá, blá, blá. Uhum. Então, tem coisas aí que a gente tem que desmistificar um pouco, tirar um pouco, porque não é uma verdade muito verdadeira. Tem uma coisa também no comércio exterior que a galera que é um pouco mais nova às vezes não sabe, mas é que o avião de passageiros ele é muito utilizado também para o transporte de carga, né? E a galera às vezes não se liga nisso. Sim. Né? Não é só aquele avião cargueiro que a gente vê igual o Tom Hanks lá naquele filme Náufrago, né? Tipo, Grande que parte é o pior profissional de comércio exterior que existe, né? Eu gosto de falar isso, né? Porque ele perdeu um navio no Capitão Phillips, ele perdeu um avião no Náufrago e ele teve que salvar um avião que caiu lá em Nova York, que ele foi o piloto também, né? Então ele é o pior Verdade. profissional. Não tinha parado pra pensar nisso. Pois é, cara. Também não dá Se pra ele tá num avião, o navio, cara, não, puxa, velho. Não dá pra pegar vai. voo com ele, né? Não É, pega, voo não com ele, entra não com ele. voa. E, enfim. Nossa, que parênteses inútil que eu fiz agora, mas por favor. Qual que era a pergunta mesmo que eu fiz? Tava falando que é muita carga sim, aérea no voo passageiro. Voo de passageiro, É. carga aérea, né? Na verdade, assim, antes da pandemia, E isso afeta a disponibilidade de espaço, né? com Já- toda certeza, né? Sim, Por exemplo, sim. agora a gente tá entrando num mês de alta no Brasil, se a chuva parar, né? Onde, né, as crianças pegam férias, aí todo mundo começa a viajar mais, etc e tal, então os aeroportos começam a ficar mais cheios, os voos, consequentemente, também. Muito Tu acha que mais tinha que bagagem. emendar, assim, a escola de um ano para outro? Não tinha que ter férias para as crianças, é isso? Não. Acho que né, eu sou pai, eu sei que é importante. Precisa ter férias. Eu digo Eu sei mesmo, que é também importante. sou. Mas assim, a gente vê, eu já trabalhei em companhia aérea, então agora eu posso dar uma contribuição bacana. Tu tava falando, né, que é o pior tipo de carga que tem, Eu que é trabalhei gente. já em companhia aérea há uns bons anos atrás. E, assim, a prioridade sempre do avião passageiro é, primeiro de tudo, combustível, porque o avião precisa fazer a rota e ter um alternado de alguns quilômetros, caso tenha algum problema no aeroporto de destino, ele tem um alternado, né, uma outra opção para Legal. pouso. E Interessante. passageiro é feita uma contagem, né, de quilos de adulto e de criança para fazer a documentação e ter a bagagem do passageiro e depois vem a carga. E a carga também é por questão de urgência de perecível, alimentício, medicamento, qualquer coisa assim. Carga viva, etc. Exato. Então, assim, nesses períodos, como ele comentou, de férias, que muito mais as pessoas viajam, o espaço para carga realmente fica muito. O avião já vai muito cheio, ele já vai muito pesado pelo próprio combustível e pelos próprios passageiros. Então, às vezes, dependendo de alguns aeroportos, até tem restrição. Eu trabalhei num aeroporto que tinha restrição de pista. E, por exemplo, na época... O que é uma restrição de pista? Desculpa, não sei. Ele tem restrições operacionais. Então, aviões de determinados tamanhos que podem operar, ou, por exemplo, agora eu vou indicar quanto tempo faz, gente. Eu vou indicar a minha idade. Eu trabalhei na época que a Avianca era Oceanair. A gente vai falar Varig. Não é tanto. Aí Eu eu sou ia do me tempo da impressionar se Varig, tu né? falasse Eu Varig, eu beleza. trabalhei- Avianca não faz tanto tempo assim. eu Não, trabalhei... mas a Ocean Air faz tempo. Hoje já faz tempo também? Para. Tipo assim, Deixa pra lá, fazia uns 5 anos que o Santos Dumont tinha ido. Cara, eu chamei ela no SUS pra participar, tá vendo? Tá que vendo que tá tão sendo, fazendo sendo comigo, humilhada, né? né? Eu trabalhei Brincadeira. na Oceanair e trabalhava no aeroporto no oeste aqui de Santa Catarina, que tinha limitação. Então, na época, trabalhava com Fokker 50 e Fokker 100. Como? Limitado, Fokker 50. Fokker? Era o tipo da aeronave que Eles eu... nem utilizam mais, Nem né? utilizam Eu não tenho mais. maturidade pro nome desse, Natal. Calma. Calma. Tá. Então, assim, era o Fokker 100, era um avião para 100 passageiros, mas que para aquele destino
era restrito a 70, 80, dependendo do dia. Então, ele já tem uma outra restrição. Então, dependendo de alguns aeroportos e situações, ainda tem mais essas restrições, né? A gente Então, gosta sempre de dividir, assim, na realidade, os tipos de aviões, né? Então, esses voos mais curtos, por exemplo, voos de conexão, assim, dentro do Brasil, por exemplo, a maioria dos aviões são aviões que a gente chama de narrow bodies, né? Que são aviões não paletizados, etc e tal. Esses aviões, ele tem total prioridade para combustível, passageiro e bagagem. Carga, somente medicamento, carga perecível, etc e tal. Então, por último lá, se sobrar algum espaço, aí realmente vem a carga. E aí tem uma limitação de tamanho também, porque o avião é bem menor. Peso também não pode passar de um certo peso por volume. Coisa que a gente, no dia a dia, a gente não vê com tanta frequência. Até, dependendo do destino, sim. Porque às vezes é a única opção que tem. Mas é realmente bem restrito. Aí depois a gente vai para o voo internacional, que aí tem aeronaves maiores, que a gente chama de wide body. Esses aí... Como? Wide body. Wide body? Aí já são aeronaves paletizadas. Corpo largo, literalmente? Isso. Tá. Aí a gente consegue trabalhar com cargas maiores, lotes maiores, enfim. O espaço de porão maior, a altura da porta. Isso, aí já vai para 1,60 m de altura, então a gente consegue trabalhar com restrições bem distintas do narrow body. E depois, então, vem o cargueiro, que é 100% carga, né? Então, esses são os 3 tipos de aeronave que a gente trabalha. Realmente, como eu disse, a primeira opção narrow body não é tão utilizada, mas é, de fato, em algumas rotas necessárias. Mas, voltando um pouco, que nem você comentou antes, que a maioria das cargas são transportadas em aviões passageiros, é sim uma verdade, uma informação verídica. Até antes da pandemia era coisa de 90%, era Nossa. muita Sim, carga era transportada em muito. avião passageiro, até porque o avião cargueiro, era muito caro, e 2, não eram todas as rotas que tinham, não eram todos os aeroportos que podiam receber. Com a pandemia eles foram adaptando, seja a pista ou seja o avião. Então hoje existem cargueiros que na realidade eram narrow bodies, por exemplo, um 737, que é um avião menor da Boeing, e eles adaptaram para cargueiro. Então, são coisas que o mercado, a aviação em si foi se adaptando, e hoje a gente tem essa variedade, né? Hoje não chega a ser 90%, mas existe ainda grande fatia que é, com certeza, esmagadora das cargas sendo movimentadas em aviões passageiros, e conforme, né, agora a pandemia, graças a Deus, acabou, de fato, então a gente vai cada vez mais ter mais aviões passageiros, mais rotas, etc e tal, e vai aumentando essa porcentagem ainda mais. Eu achei interessante que vocês mencionaram sobre ter redução do espaço chegando perto da época de férias e tudo mais, porque então existe uma sazonalidade se o aeroporto fica próximo de regiões turísticas, Sim. tipo Florianópolis. Miami, Orlando, Sim. na Disney, Florianópolis aqui. Que Acontece os dois, né? Então, Curitiba. por exemplo, acontece a demanda de passageiro aumentar muito, só que em contrapartida também a companhia aérea vai botar mais voos naquele destino. Então, por exemplo, é muito comum a gente ter voos na temporada aqui para Santa Catarina, voos diretos Santiago do Chile e Florianópolis, por exemplo. Aviões menores, narrow bodies, focados 100% para passageiro, para atender o verão aqui no Brasil. Então, que volta para o Brasil virado em vinho chileno, né? Todo mundo aí apresentando para nós. Qual que é o limite por pessoa física? Acho que é uma dúzia. Acho que é uma dúzia, né? Embalagens não pode ultrapassar 1 litro, e eu acho que são... Não, mas eu acho que dependendo da origem pode. Pessoa física, né? Tô falando, né, gente? Santiago. Bagagem acompanhada. Bagagens, né? Santiago é que minha lua de mel foi no Mas Chile. é em bagagem despachada, não bagagem de mão. Isso. Bagagem despachada, mas, Não, mas na bagagem de mão. isso, na de mão, acho que é 6 ou 9 garrafas. Não vou saber. Na internet tem. Eu Mas sei que algumas eu... origens... a minha lua de mel foi no Chile e eu voltei com dor nos braços, nos ombros de tanto vinho que eu trouxe. Não, mas eu trouxe a quantidade certa, que tinha medo da minha esposa, né? Trouxe no limite ali na conta. No limite. Tá, No limite. ali. Largou as cuecas, as meias. Isso, dane-se, quero vinho. Quero vir. Só aí comprei em Ilhota. Mais barato. E, ô Cássio, posso perguntar uma coisa? Não. Qual é o nome daquele body, wide body, como é que é? Narrow body, que é a aeronave menor, não Fininho, paletizada. corpo fino. Corpo fino, exatamente. Wide body, que é o avião maior, e aí o próprio wide body, só que para cargueiro, daí é o freighter, né? Cargueiro Barry. Só para dar um desenho para quem não tá muito acostumado e tá assistindo, o wide body é aquele que quando tu vai viajar tem 3, né? 1, 2, 3, né? Da aeronave passageiro. Aquele 3 mais fileiras largo. de 3 É mais esse largo. aeronave, São né? aviões maiores, isso. Sim, mais aviões largo. maiores. E a pequenininha que tu fala é aquele... É isso que a gente pega o voo duas curto aqui, fileiras. Navegantes, Congonhas, Pega esses voozinho pra voos São mais Paulo. curtos.
que ganha Esses são os água. narrobares. Agora deu um desenho na cabeça aqui, entendi. Entendeu? Na Latam eu acho maravilhoso. Abraço, Latam, nunca vai patrocinar a gente. Tu pega o voo, só água. E aí eles te entregam uma pipoquinha de 17 gramas. Eu falei, caralho, né, velho? Aí os caras querem... Companhia Nacional Azul. Eu acho que é água da torneira, cara. Não é possível, Azul, velho. eu acho que aqui oferece melhor. Azul é Eles topzera, cara. oferecem o Gol cookie. é bacana também, mas a É Azul muito- é a melhor de todas. É muito bom, mas também pelo preço da passagem, né? É difícil pegar promoção, né, cara? É. Isso que é foda. Inclusive, hoje- Cargueiro, tem tipos de aeronave cargueiro? A gente falou dos passageiros, mas os cargueiros... Sim, é que nem eu falei, por exemplo... Só de cargueiro. falando Hoje só existem de- cargueiros que eram aeronaves narrow-bodies. Então, o 737, que é um avião da Boeing, é um avião pequeno. Esse avião que a gente pega, por exemplo... Para São Paulo, por É, exemplo. a Gol, se eu não me engano, trabalha com 737. Existem... a Gol trabalha com 737 e eles mesmos adaptaram essa aeronave para atender, por exemplo, a demanda do Mercado Livre. Então, esses aviões do Mercado Livre que a gente vê no aeroporto, amarelinho e tal, são aviões que originalmente são da Gol, mas quem opera é o Mercado Livre e é um avião cargueiro. Eles tiram todos os assentos, viram um avião cargueiro, mas é um narrow body. Interessante. Mas, Interessante. e avião cargueiro, ele tem muita restrição onde ele consegue pousar? Ou... Com certeza, assim, ela pode falar melhor que eu. Tem nessas que questões. ver das asas. Ele tem a Ah, medida das asas em relação à pista. A gente vê quando, acho que veio o Antonov, veio para Guarulhos, eu acho VCP, que é. Guarulhos. Não foi é, Viracopos? eu não lembro agora se veio para VCP Sim. ou para Guarulhos, Os mas dois. assim, é um avião que tem Pro muita Rio restrição, tem alguns lugares que não conseguem Uhum. operar. O próprio Beluga também, né? Tem vários Uhum. lugares que não opera, então ele vê pela medida da ponta da asa, tem uma medida em relação à pista, do quanto pode ficar para fora e tal. E também, Não são todos os também é o tamanho da aeroportos. pista em si. Exato, né? a extensão da pista também, porque ele tem um certo... precisa de uma certa quantidade de quilômetros para ele conseguir tanto pousar quanto levantar voo, né? Que ele tem Uhum. que seguir ali, então tem todas as medições, são restrições que... Então, e aí tem as restrições até por questões de clima, temperatura e tal. só uma dúvida boba para quem não entende tanto dessa parte Não técnica. existe dúvida assim, boba. né? A gente tem Então todo, quer dizer que toda uma urgência. aeronave muito grande não pousaria em Congonhas, por exemplo. Um cargueiro desse Não gigante. pousa. Não Não pousa. pousa, não pousa. Tem, porque o aeroporto de Congonhas já tem Entendi. bastante restrição por ser Entendi. dentro da cidade, né? Isso. Já é muito próximo de prédio e Isso. tal. E... Ali tem umas histórias sinistras ali, né? Já aconteceu, infelizmente, umas É. tragédias ali. Sim. Mas, Todo aeroporto tem alguma história, né? Isso é uma coisa que vai acontecendo. Mas ainda assim é o transporte mais seguro que tem, né? Com certeza. Tanto É. pra carga quanto pra Uhum. pessoas, né? Até por isso que quando acontece algum acidente, geralmente é fatal e marca tanto, né? Porque não é uma coisa que a não gente vê acontece toda hora. exato. Eu tenho um Mas quando sócio. acontece, Eu né? tenho um sócio que assim, ele tem medo de voar de avião, o Nicolas. ele tem medo. Ele tem medo porque quando ele não tem nenhum controle sobre a situação, ele fica. Ele não tem. Mas Faz isso é bem sentido. normal. Eu E também. aí qualquer sim, tremedeira ele já me manda Aham. mensagem, cara. Eu acho muito, cara, vai dar merda isso aqui. Eu falei, sim, vai dar merda, Cara, cara. tem uma coisa que Aí eu sei, falo pra ele assim, Tu bota a pilha ainda? eu falo, paga o Tinder Premium pra tua esposa, porque não tem jeito, cara. Ela não quer ver ela sozinha, né, cara? eu tenho, assim, graças a Deus que eu viajo, gosto muito de viajar, tanto pessoa física quanto jurídica. Eu entro no avião e já tô dormindo. Daqui pra São Paulo, Ai, às vezes cara, eu que nem... inveja. Cara, aqui, Isso aí eu não aqui, consigo. Eu também às não, vezes eu nem cara. vejo o avião consigo. decolar, tá? É. Eu nem... É. Aquela turbulência que a gente sempre pega em Curitiba. Eu não cara. tenho mais. Eu já tive Nem. bastante medo, assim, de voar também. Mas hoje em dia, tranquilo. Mas ainda assim, eu tenho um receio quando o voo é curto, porque daí o avião é menor. E o avião menor mexe muito, né? Então, e não vai pra uma altura tão. Qual foi o menor avião que tu já voou? É o Navegantes Porto Alegre no da Azul, mas eu nunca fui no Cessna da Azul também. que Eu é- já passei de teco-teco lá em Xanxerê. De voltinha, Então, é assim, pode esse. ser? Pô, Não, tem- teco-teco de Não, mas 5 eu digo pessoas. fazer uma viagem, É, sei então, lá, isso deve ser daqui sinistro, pra né? São Deve Paulo, tremer. daqui... Eu era criança, né? Eu achei divertido, né? Então, Então, a minha. Acho a que ia minha- ser igual a o minha- Nicolas no Tec-Tec desse. Isso, nossa. A minha esposa foi agora num voo Levar ele. da Azul, que é esse de 7 lugares. Sim. Que é só um, né? Uhum. Não é o teco-teco, não é só o Não, teco, é né? só um... É só, É só um teco. É o Nossa. Cessna, né? na época que eu trabalhava tinha um navio... ó, já tô com o navio na cabeça. O navio voa. Eu sou do navio. Era o Brasília. Era uma aeronave que a Avianca tinha na época. O Chanel era o Brasília. Ele era para 30 passageiros. E na onde eu trabalhava, o aeroporto ele era limitado a 20 ainda. Tinha limitação de 10 passageiros. Era terrível. Uhum. Entrava no avião assim, balançava. Mas Caraca. é um voo diferente, né? Por exemplo, eu tenho medo, mas eu queria voar. Medo, eu digo, de voar em aviões menores, né? Mas eu queria voar, por exemplo, num Num Cessna. jetinho executivo. Não, mas
Assim, eu queria voar desde que fosse de fato de companhia comercial. Porque daí eu sei que o checklist é muito maior, Sim, tem toda sim. uma questão de segurança que eles fazem muito mais, né? E porque o voo, acho que ele vai até no máximo 10 mil pés, né? De Ele altura. voa mais baixo. Então, tu curte mais, né? Pega um dia aberto, sim, assim, um dia a bonito. visão que Deve ser Um uma dia de experiência sol, legal, faz nunca 3 tive. meses que a gente não sabe o é. que é. Um dia todo azul que a gente não sabe o que é desde... Faz tempo, né? É. Nós aqui em Já Itajaí, já tempo, já não sabe o que que é faz isso. tempo. Sol ainda existe? Ah, e tem um negócio que eu tinha muito trabalho quando fazia importação via Europa ou saindo da Europa, era a questão do raio-x. Uhum. Eu não lembro bem de cabeça, eu lembro que na Noruega e alguns países tem essa questão do raio-x. Não era a Europa inteira, tô certo ou errado, eu não lembro bem desse assunto. Que é uma coisa que eu acho que tem que ser considerada porque isso dá uma segurada no tempo do transporte, né? Todos os Pé de barco, aeroportos, né? a carga ela vai passar por raio-x, né? 100%. Mas eu lembro que tinha um outro, outro que era mais caro. Existe uma questão do equipamento. Às vezes questão de altura, questão de peso, a carga não passa no raio-x. Aí quando não passa no raio-x, eles têm que... Antigamente era muito mais comum, hoje em dia eles estão adaptando mais as máquinas de raio-x, mas eles conseguiam trazer... era obrigatório trazer conforjador. E aí levava um tempo muito maior, né? Isso para carga quando não entrava no raio-x ou carga que o raio-x não conseguia ler. Uhum. Então é uma coisa que pegava mais. Agora de específico tipo de raio-x não sei dizer. Eu lembro que tinha até um sorteio às vezes, cara, que era muito eletrônico, né? Talvez seja isso também. Que aí... Agora, meu querido. agora ô Cássio, um detalhe, cara. Toda a carga passa no raio-x, obviamente. Sim, sim. É cobrado um extra quando ela não cabe dentro do equipamento raio-x, como tu comentou. Sim. Mas tem alguma coisa lá em Xangai, que eu acho que talvez seja isso que o João tá falando, que é um outro custo de um raio-x mais específico, talvez, para uma... Era isso que eu lembro que tinha na Europa, cara. Que eu aí, lembro disso. eu lembro que tinha que descia no aeroporto, eu não lembro se descia do avião, tá? Talvez sim. E aí, Antes de entrar no avião, na verdade. era antes de entrar... Não tá me falhando a memória sobre esse assunto, mas eu lembro que era uma coisa assim que afetava meu prazo quando realmente era um negócio urgente. Eu lembro que aí parou, não, vai ter que passar por esse raio-x aqui que é diferente e tal. Talvez não tinha uma frequência diária, porque o cão farejador é isso, né? Nem sempre tem o cão farejador no terminal. Tem que ver o dia. Às vezes ela leva 2, 3 dias para conseguir uma janela para levar o cachorro e tal. Talvez seja algo disso, Pode algum ser. aparelho Eu entendi, porque eu acho que eu diferente. Eu até falava pra ti, tu falava, pô, Júlio, isso aí tem um raio-x específico, alguma coisa assim. Aí a China cobrava, alguma coisa nesse sentido. Tem essa questão que eu falei do tipo da carga, né? Às vezes a carga é muito alta, às vezes ela mesmo, é então. muito pesada, então não vai entrar no raio-x e não consegue andar na E acho esteira, até por que tem exemplo. algumas origens que são mais visadas também, né? De cargas de algumas sim, origens. Sim. Por e exemplo, tal, lá né? tu vai aeroportos que geralmente são mais assim, Estados Unidos em geral, né? Muito mais, vamos colocar, burocrático nessa questão. Aeroporto de Paris também. Tem países que são mais burocráticos nessa parte da logística no aéreo? Eu acho que é por uma questão de segurança pelos segurança, acontecimentos né? dos atentados que já Isso. tiveram, Depois né? Então, o atentado do 11 de setembro, os Estados Unidos, ele implementou, né? Como existe, por exemplo, no marítimo... O US Passcode, né? Isso, o US ISPS. Passcode, só para o pessoal se situar mais. No aéreo existe o AMS, né? Então, o AMS, ele é um sistema de controle de entrada e saída de cargas nos Estados Unidos, que aí a TSA, que é como se fosse a Receita Federal, controla lá. E aí os Estados Unidos têm muito controle do que está entrando de fato e saindo. Então, por exemplo, além da questão documental, que isso é uma coisa que tem em todos os aeroportos, de olhar no documento o que está vindo realmente, etc e tal, e além de O passar AWB, no né? raio-x também o que está acontecendo ali, eles ainda têm a questão de inspeção física, né? Dependendo, às vezes eles olham alguma coisa lá, não está batendo com o documento, eles já param, fica lá na inspeção nos Estados Unidos. Isso é muito comum nos Estados Unidos, dependendo do tipo de mercadoria. E quando a gente fala de China, hoje em dia nem tanto, mas assim, há anos atrás, para quem é mais experiente, os chineses eles não eram pessoas muito... os antigos, né? Não os novos. Desembucha. Por exemplo, botava lá que a carga era, sei lá, a carga era um drone e aí colocava que não era um drone, sabe? não eram muito Botava- confiáveis. Então. Isso, Tipo um A helicópterozinho de informação não era brinquedo, muito- mas era um drone. Pra tipo, aí chegamos nos Estados Unidos, meias os caras palavras. olhavam, viram que Que a era galera drone. acaba omitindo alguma informação porque sabe que vai ter uma Sim, dificuldade um pouco sim. maior para conseguir embarque, aí E eu omiti informação. Às vezes o declara que é uma próprio- coisa e o produto é meias outro. verdades, E né? às vezes a questão de pirataria também, por exemplo, vai sair um celular da Apple, por exemplo. O exportador tem que ter uma documentação dizendo que ele pode exportar a carga da Apple.
se ele não tem esse documento, ou, por exemplo, se chegar no aeroporto, principalmente, isso é em todos os aeroportos, mas nos marca Estados Unidos é mais registrada, burocrático, né? Chega lá e não tem a documentação, para até chegar a documentação. Aí que entra aquela questão nos Estados Unidos que tem o shipper no e o shipper unknown. Sim, Que já tem um registro na... Isso é verdade. Viu como tu consegue colaborar no podcast isso é aqui com um muito monte de coisa interessante. boa? Tô pensando. Sim, não, o shipper non, na realidade, e o shipper non, ele é só um registro, é um registro do exportador no sistema da TSA. Então, quando esse exportador vem, por exemplo, cargas de outro país, ele obrigatoriamente vai ser non, porque ele não tem o registro na TSA. Uhum. Já a carga americana, carga doméstica, o exportador tem que ter um registro no TSA. Quando a gente fala registro, é um registro completo. Então, por exemplo, às vezes tem um exportador, uma coleta lá que tem que fazer no exportador. E o exportador passa o endereço, aí a gente bota o endereço no sistema da TSA. Tem que ser uma pessoa lá nos Estados Unidos para fazer isso, só ele tem acesso. Aqui no Brasil a gente não pode fazer. Nem um VPN? Não. Não? Não, tenta Não burlar. consegue? O cara americano é bichão Eles mesmo, são né, bicho cara? brabo, né? Para fazer para ver se o exportador é de fato registrado no TSA. E às vezes eles cadastram, por exemplo, o escritório e não o armazém, que às vezes são endereços diferentes. Uhum. E aí tem que coletar a carga no armazém. O shipper passa a ser non por conta disso. Se é um exportador, por exemplo, tem várias plantas, ele tem várias unidades, Tem ele tem que fazer o cadastrar cadastro todas de elas. todos os endereços. Todas elas. Olha só. E é uma... Que aí, se ele é um shipper unknown, ele só embarca em cargueiro, é isso, né? Ele só pode embarcar em cargueiro por questões de segurança. Ou então tem que ser atualizado o cadastro, Proceder o porque registro. ele é um cadastro que ele tem que estar sempre sendo atualizado, né? A TSA está sempre regulamentando, e, enfim. E às vezes ele é non, só que aí naquela semana ele parou de ser, vamos dizer assim, né? Ah, Então ele entendi. tem que pedir- Então tem que estar com o Tem que cadastro solicitar de atualizado. novo, E aí quando ele já é recorrente, aí ele é mais rápido para pegar essa regulamentação. Caso ele não seja, ele vai voar só em Tem cargueiro. sempre em cargueiro. Caramba. Eu queria voltar não, queria também falar da parte da documentação. O AWB ele é mais simples que o conhecimento de embarque do UBL, né, no marítimo. Tanto que o AWB não serve como documento de crédito igual o BL. Mas o que eu acho interessante de falar do aéreo, especialmente as minhas experiências da importação, é que o negócio é rápido. É meio Sim. óbvio de falar isso, mas é que às vezes na importação tu tá lá já com o BL emitido no marítimo ou com o AWB emitido no aéreo e tem alguma coisa travando ainda na fatura comercial. Às vezes porque ou você importador está exigindo para constar alguma informação que nossa lei exige, ou porque tem tem alguma discussão comercial acontecendo ali. E a carga tá vindo. Então não era raro acontecer tive alguns casos que a carga já tinha chegado no aeroporto de destino e eu tava lá ainda discutindo questão da fatura comercial, né? E por questão de conformidade aduaneira, eu precisava dela certinho. Por mais que tendo já o PDF dela assinado já bastasse, Sim. cara, tu tem que se ligar. Porque o negócio é rápido, às vezes a gente tá acostumado com o marítimo, vai levar Sim. 35 dias, 45 Sim. dias. Tem todo esse tempo pra fazer Tem tudo tempo isso. pra Tem, fazer. né? No aéreo é... O aéreo tu O não tem aéreo tempo é no aéreo. loucura, cara. Tu tem que já tá certo com essa documentação. Tem que ser um exportador bom. Um exportador bom no sentido, tipo assim, cara, ele já sabe como é que precisa da documentação aqui no Brasil. Experiente. Ele já é experiente com exportação no Brasil. Tem que ser experiente com isso, porque aí o cara... Como assim você precisa do país de procedência? E aí tu tem que explicar pro cara em inglês o que é país de origem, país de embarque, país de procedência. Tipo, meu Deus do céu, lá vamos nós. E até a questão... Se o cara ficar empatando, e aí fuso horário, né? Pediu hoje pra receber amanhã, aí não recebe amanhã. E amanhã chegou a carta. E puxar um pouco agora a sardinha para o nosso lado do agenciamento, também um agente na origem, destino, que também tenha conhecimento, porque trabalhar com o mercado brasileiro, como a gente já falou aqui algumas vezes, o mercado brasileiro é um mercado burocrático, né? Você conversa com os agentes fora, se você vai começar a trabalhar com um agente, por exemplo, vou começar a fazer uma importação, sei lá, vamos chutar Paris para o Brasil no aéreo, um agente que nunca trabalhou com o mercado brasileiro. Uhum. É muito complicado. É Porque muito você complicado. tem que ensinar o beabá para ele de tudo Primeiro que que tu exige tá falando aqui. com francês, né? Já complica por aí. Se for aí já complica. Verdade. Mas assim, eu voltei agora recentemente de viagem de uma networking e explicar para o pessoal como realmente funciona o nosso mercado aqui é muito burocrático. A gente exige muita informação que para eles não faz nem sentido. Tipo, exatamente, por que tem que ter o país de procedência no documento? Mas tem que ter, é uma exigência. Então, a questão de ter parceiros que saibam o que estão fazendo também é muito importante. Eles Sim. não, o chinês, tipo, dando o exemplo do chinês, ele não entende muito nesse negócio. Só fugindo um pouquinho, tem um cliente meu que falou assim, Júlio, o chinês ele gosta de mandar presente dentro do container. Ah, sim. Claro. Cara, Bom demais. Aí mandaram, como é que é aquele cigarro eletrônico?
O Vape, vape, né? o Pode. Proibido pendrive. no Brasil. É o É pendrive. proibido. Se cai na vermelha, é contrabando. Não pode, aí tem que explicar pro chinês. Não pode. Eu agradeço muito o presente, mas não pode mandar presente. Mas Você não quer iPhone. presente surpresa. Mas no iPhone. entendeu? Então, o que eu quero dizer é que os caras não sabem a nossa realidade. Então, no Sim. aéreo, os caras não sabem como Eu funciona. digo, o mercado brasileiro é um mercado burocrático. diferente. Pra gente que trabalha aqui, que Já tem um foi pouco pior. de conhecimento, já é. Já foi pior, mas ainda é, cara. É que é brecha, tipo, já aconteceu, tipo assim, na prática de um fiscal da Receita no canal amarelo, vermelho. Ah, não tinha lá o país de procedência, por exemplo. Cara, foda-se, entendeu? Porque tava, tava registrado na do INPE, na DI, beleza. Mas tem cara, Que se ele daí olhar e quiser vai- encrencar, ele Vai encrencar, ele tá ele aí, tá ele no tá direito dele. amparado Ele tá pelas amparado por nossas lei. normas, né? Tá amparado por lei. Apesar então, de ele talvez pode. ser sem senso, né? Talvez a questão um porto ali, talvez o fiscal possa ter senso de dizer, não, tudo bem. É, às Mas vezes aí ele já fica- conhece, tipo, você já conhece a É. empresa, sabe? Não, pô, foi só dessa vez e tal. Não, deixa quieto. Não Mas vou tu segurar. fica na mão dele, né? Sim. Tu tem alguma história pra me contar? Porque tá com essa cara? Não. Prestando Tá atenção. pensativo, homem? Tá pensativo, né? Que custos extras podem acontecer num transporte aéreo, assim? Vários. Essa é a Tipo melhor assim, parte. é, O custo vários, né? extra é a Vários. melhor parte. Em qualquer, seja Mas no perto do aéreo. final do mês pra bater a meta? Por acaso, assim? Não, desde o começo. Porque daí chega no final, não precisa correr tanto. Não tem que se entendeu? estressar, né? É. Tá, tudo Tudo é bem. estratégia. Não, mas enfim, inúmeros custos extras, né, que podem aparecer, mas todos eles são previsíveis desde que a gente tenha informação desde o início, né? Então, Uhum. por exemplo, vamos cotar uma carga, cota com carga geral, aí a gente recebe a carga no armazém, vai ver, a carga tem lá um item magnético, vai ter um custo de magnetismo. Vou ter uma carga que ela tem bateria. Às vezes a companhia aérea não vai aceitar, ou vai aceitar mudando o frete, ou às vezes ela vai aceitar no mesmo frete, mas ela vai adicionar um battery fee. Enfim, tem vários custos extras que passam durante o nosso dia a dia, né? Eu acho que aí a gente pode pegar o gancho de algo Por que a gente- desconhecimento da carga, Mas, então. acho que a gente pode pegar o gancho, algo que a gente acabou não falando no começo, é do que precisa para cotar uma carga aérea. A gente gravou um podcast sobre isso, né? Já. Sabe? Mas eu A acho gente gravou um podcast Tá aqui, ó. É, Aí depois mas- bota aqui embaixo. É. Isso aí. Aqui, ó, só clica aqui. Porque isso é bem Eu importante. não lembro o número de cabeça. Porque vindo, como tu falou, assim, às vezes Deixa eu ver aqui. no início da cotação, o cliente já não te passa a Exatamente. informação, cota uma carga com, falou, uma carga geral, e era uma carga química, uma carga com bateria, uma outra carga, e daí vai gerando, a cadeia toda vai gerando custos extras Isso. por uma falha aqui no começo. Isso. Exato. Quero trocar o pallet de madeira para pallet de plástico. Quero botar a carga em pallet. Quero passar um stretch na carga. Enfim, quero fazer tudo que... Ó, É. Episódio 78. Dicas para cotar frete internacional. 9 de maio. Tempo voa, hein? Cara, Caralho. Então aí, ó, pessoal, escutar, porque é bem importante desde o começo fazer É. a cotação de maneira correta. Sim. Se tu não quer ter surpresa, cota direitinho, manda informação direitinho. É isso aí. isso aí é Eu já vi muito casos importante. de questão de... A carga foi etiquetada, né? Porque toda carga vai etiquetada. E perder a etiqueta Isso. e chegar... Eu vi no caso de exportação. A carga foi etiquetada aqui no Brasil, chegou no destino sem etiqueta e ficou barrada Isso. lá e tal. Gerou custo extra de armazenagem. Uhum. O importador, brigando lá que precisava da carga. Então, É. e aí a culpa fica... Que sempre tem que achar Não, um agente de culpado, carga, né? é claro. Tem que esse achar é um o culpado. culpado. É, Você sempre. vê que ali não foi Na dúvida, entregue, agente de carga. até porque se não Ponta da corda, né? até porque se ela não tivesse devidamente etiquetada, não passaria, né, não entraria na aeronave, não É. passa pelos controles do aeroporto. Então, em que momento que se perdeu isso, Uhum. gerou um custo extra. Isso, aí E tem que aí- etiquetar a carga de novo, Por isso que aquele negócio de conversa, aquele que eu comentei no começo, entenda o negócio do cara. Aí tu pega Sim. todas as informações. Madeira condenada é famosa. É. Aí Tem muito custo problema extra? de madeira, de Cara, até embalagem de hoje. madeira no Até hoje no eu pego, aéreo? tá? Tem. Até Porque hoje eu no pego. marítimo é foda. Mas no marítimo, o que mais Melhor. acontece é no marítimo, que daí vem Vai, pro aéreo. vai né? devolver no Vai aéreo. devolver é que no aéreo. exporta aéreo, né? Isso. Vai devolver. Mas agora no Brasil Guarulhos e VCP tá aceitando destruir, né? O pallet. E Ah, tem é? um país que tu manda que Eles aceita fazem, destruir é. nesse país. Tem alguns países que eles aceitam Tu fazer. lembra o nome? Tinha Luanda, uma Luanda. época, mas Luanda, Luanda que não é o país, né? Ué, não lembro. Tô em dúvida, não é país. Não é Desculpa. país. Falei país aqui, Ué. errei. É mas- Angola, não é? O Branco. país é Eu Angola, acho a que é, capital é Luanda, Acho que se eu não é tô Luanda. muito louca. É que a gente não trabalha com logística, né? A gente Não, não a sabe gente não sabe o geografia. mapa, Reprovei em assim. geografia. Capital da totalmente. Angola, pronto. Aí, Usou é. Google, obrigado. Ainda bem que o tá, Jonas tá. sabia.
Mas, sim, mas eu acho que eles pararam de aceitar depois de um tempo. Mas agora eu acho que é mais simples isso. Mas essa questão aqui, até hoje nós estávamos falando sobre esse caso. Aqui no Brasil, que em VCP fazem e tal, tem que fazer uma entrada na Receita Federal. Qual que é o procedimento para fazer essa incineração desse pallet condenado aqui no Brasil? Então, guardem bem a minha resposta, porque isso não é muito comum de acontecer. Eu não sei. Poxa, eu tava aqui mais prestando atenção, quase peguei o caderninho. Eu fiquei olhando também pra colar aqui. Não, é porque é na exportação e eu faço importação. Então, É que essas buchas de madeira condenada normalmente é o despachante aduaneiro que intervém nisso, né? No marítimo, mas eu né? pergunto porque muitas vezes vem a cotação pro agente de carga. Preciso devolver esse pallet. Hoje nós estávamos numa discussão, porque eu sei que pode ser agora incinerar no Brasil, mas eu também não sei qual é exatamente o procedimento. tem que Se o despachante dá uma entrada na Receita Receita Federal, e a Receita Federal dá um ok, tu pode fazer, e aí a com gente certeza procura... tem que ter, né? Eu imagino que sim, né? Não dá pra Tanto fazer de de forma Brasil, aleatória, com certeza não é um negócio Mas falando que só acho que chegar e... Tens que ter uma prova, né? Que tava ok, até que incinerei e acabou a... Até porque antes disso vai tentar fazer uma prova de que não tá, né? Porque às vezes é um carimbo que tá meio... Tá só um pouco às borrado, vezes é um não tá... lado só, não tá- então tem todo um processo. Imaginando, acho que é mais ou menos isso, tem todo um processo Talvez pra por essa Puxa, tem que autorizada. gravar um podcast só sobre isso, pra tirar essas de modo dúvidas geral, mesmo, o que eu sei, né? Geralmente, assim, vamos falar, até antes dos aeroportos aqui no Brasil, VCP, eu acho que o Guru também começou a aceitar. Como é que era de modo geral? A carga veio na importação aérea. Com quem que veio? Veio com a companhia aérea X. Já entra em contato com eles. que eles só vão devolvia fazer. na mesma, né? Aham. Só devolvia na época era mesma Ou companhia. então, vai fazer com outra companhia aérea para aquela origem da mercadoria, que vai ser o destino na exportação, ele não faz. Mas ele faz para outro destino. E aí, só que ao mesmo tempo você tem que ter alguém lá para estar auxiliando. sim, Então tem entendi. todo um Mas jogo de xadrez. uma coisa polêmica aqui, vamos lá. Eita, bora. E isso acontece porque virou cultura ou porque foi uma regra? Veio o caso... Aí a Gol falou assim, já que veio com ele, envolve com ele. Todo mundo começou a fazer isso, ou isso era uma regra, era uma lei, que tem que voltar com quem trouxe? Olha, eu vejo o comércio exterior melhorar certas manias feias quando dói no bolso. Então, por exemplo, eu não sou nada a favor, mas quando o mapa acabou com a história de poder fumigar e ter que exportar de volta, cara, a gente começou a levar muito mais a sério o carimbo. Dói no bolso. Sim, cara. começou a cobrar, Que dói cobrar muito mais no bolso. É uma das coisas Muito. mais preocupantes na importação. É você que tem que fazer isso. Uhum. Porque dispara os custos, que é uma loucura. Tipo, tem que fumigar, beleza. Sei lá, 2 dias de armazenagem a mais. É caro, mas não é o fim do mundo. Uhum. Vai ser Agora pior você se tem- chegar aqui e não tá fumigado. Agora, se não tá fumigado aqui, tiver que exportar de volta, como era antes, né, que era a única solução, Sim, aí sim, sim. doía muito no bolso. E tem a questão, por exemplo, veio no marítimo. Às vezes nenhuma companhia aérea vai aceitar. E muitas vezes só voltava no volta marítimo no e também marítimo. no mesmo armador que trouxe. É. Aí às vezes É, um container marítimo lá cheio também. para devolver Dois, 3 é. pedaços de madeira que tava condenado. E Uhum. que o Jonas falou dos custos extras, esse daí é recorde, tá, eu acho. É uma... de custo extra É, por a causa de madeira uma operação aérea. Se o cara não é experiente em exportar pro Brasil Não, e ele tal, leva para uma país que reta. leva... Aí... Leva Cara, eu uma- lembro que as minhas instruções de marketing era a parte que tinha mais... É, Tava maior a mas letra assim, assim, ó, pelo amor de às vezes JC, nem não eu- vacila com isso. Às vezes agora eu vou levantar um negócio trazendo bem pro aéreo mesmo, assim, e bem pra companhia aérea. Às vezes não é nem o conhecimento do exportador. Por exemplo, hoje em dia não é mais comum, mas já aconteceu em determinados momentos do ano, principalmente quando o mercado está em pico, por exemplo, agora, onde a gente entrega para a companhia aérea o pallet, às vezes até de plástico, Uhum. ou de madeira, tudo certinho, carimbado, fumigado, etc. e tal. E a carga chega no destino, o pallet de plástico chega em pallet de madeira. Ou o pallet de madeira chega com pallet de madeira condenada, porque não tem carimbo, etc e tal. A própria companhia aérea Fez tirou bagunça. a carga, desmembrou ela do pallet para conseguir alocar a carga melhor, solta dentro do avião. E aí lá na conexão, etc e tal, botaram uma informação que tinha que botar num pallet, não falaram que o destino era Brasil, enfim, não tinha que ter aquela restrição toda. E O colocaram operador em pegava qualquer lá um um. pallet qualquer, mandava pro Brasil e é isso aí. Então já aconteceu, volto a dizer, faz tempo que não acontece, pelo menos comigo, não sei com vocês, de até mesmo pallet de plástico, o cliente faz isso para evitar qualquer problema com questão de fumigação, etc e tal, e chega aqui o pallet de madeira. Então, até por conta disso,
Isso faz... eu lembrei assim, coisa que aparece do nada, né, na memória. Mas até por isso, lá atrás, a gente começou então a tirar foto da carga assim que ela chegava no armazém, depois quando a gente ia entregar para a transportadora para levar no porto, etc, ou no aeroporto, enfim. Para ter de que todo realmente tava um tudo dossiê certinho. de que caso venha acontecer, ó, a gente tá aqui porque, como o Jonas disse, né, chega no final, a culpa é sempre da gente de Mas carga. aí a companhia aérea se responsabiliza em relação a isso quando eles fazem essa troca e dá qualquer A partir do implicação aqui? momento que fica provado que sim, eles têm que, Tem que se eles têm que fazer responsabilizar. a exportação disso e tal. É tipo o container variado, que aí tu tem que provar que É. já tava Já assim tava. quando eu peguei. Por O isso negócio tá lá foto, com um furo cheio de ponto de ferrugem, já não, foi nessa viagem. Veio uma pergunta aqui no nosso Instagram, que a gente avisou que ia gravar o episódio. Perguntaram o seguinte se... tá feliz, né, Camila? Tá feliz, né? Então, perguntou se existe canal verde, amarelo e vermelho na importação aérea e exportação. Sim, é tudo igual, gente. O que dá pra gente acrescentar nessa pergunta? Não sei se vai dar mais canal verde ou se faz alguma diferença o modo de embarque. Eu acredito que não. E a Receita Federal nunca vai falar isso pra gente. Então, porque isso é totalmente a inteligência artificial da Receita Federal para fazer o gerenciamento Sim. de risco. Então, Parametrização. né? Eu não sei se tem cinza. Eu acho que tem cinza igual. Assim, É, eu tô lembrando até das últimas empresas que eu fazia bastante analisava essas estatísticas. Eu Porque tinha o bastante. cinza por si só já é difícil de ter, né? Então, Tu tem que fazer muita merda pra dar cinza, né? é muita cagada. Tem que fazer muita cagada mesmo pra dar e o cinza. fiscal tem que estar querendo também, né? Não necessariamente. Pai, eu não posso falar isso, né, cara? Não vou me condenar com a Receita Federal, cara, não. Não, Mas somos essa todos risca aí no amigos. São cinza, todos né? amigos. Mas, cara, até assim, minhas estatísticas que eu tinha nas empresas que eu trabalhei, não tinha, tipo assim, tem mais canal verde no aéreo do que verde no marítimo. Não tinha nada disso, cara. Eu acho que essa Não parte existe não isso. influencia. Não. Não existe isso. Tem parametrização normal e Mesma tal. coisa. Então, É um robô que aleatoriamente ele faz a parametrização. não é aleatório, né? É o robô que É. analisa e vai dizer o que... O que talvez indique um pouco ali o fator de talvez cair mais no... Esqueço aqui. Talvez cair mais no verde ou não seja se a empresa é uma empresa idônea. Se ela tem um isso aí passado... que pega. Isso deve pesar, na verdade, né? Isso aí que pega. Tipo, se a tua empresa tomou um canal vermelho, Isso. foi multada, as Provavelmente chances no de dar próximo- outro Isso. vermelho Até é porque, maior. teoricamente, né? Não, isso não é uma regra do jogo, mas teoricamente a importação aérea, por ela ter um frete mais caro, não quer dizer que o processo inteiro vai ser mais caro. Às vezes, as empresas que estão fazendo uma importação aérea, elas são um pouco mais estruturadas do que outras. Então, às vezes, por ela ter esse conhecimento de outros embarques, ela passa a ser uma empresa um pouco mais conhecida, alguma coisa assim. Aí passa a ter mais processos verdes. Que faz Não, super é sentido, histórico. eu acho. Eu vejo Então, que eu digo pelo histórico. É Digo pelo histórico, né? Bem isso. Eu tive a oportunidade, teve uma empresa que eu trabalhei que tinha muito canal vermelho, porque tinha dado lá as lambanças deles e tal, de querer fazer de qualquer jeito as coisas. E aí a gente conseguiu reduzir muito assim a porcentagem para aumentar bastante a porcentagem de canal verde. Depois de muito tempo, depois de muito canal vermelho, que aí eles faziam canal vermelho, canal amarelo e não levava multa. Aí eles viram, agora estão fazendo certinho o negócio, então tá regularizando o que tinha de problema e tal. Eles E botam não tinha diferença se vinha aéreo ou marítimo, né? Rodoviário não tinha contato. E a origem da carga não interferiria nessa questão de talvez a Receita ter um Talvez olhar um faz pouco faz sentido, especial para alguma origem. A gente não tem como afirmar, né? Porque a Receita Federal nunca vai falar Sim, isso pra sim. gente, mas eu não duvido que possa influenciar Talvez assim. tenha Tipo, sei lá, sentido, tu tá lá... sim. Faz sentido pra mim também. Só China, Alemanha, importando China, Alemanha, do nada vem ali Nova Zelândia. Sim, Como assim? algo Que muito é isso? fora do teu escopo É. de trabalho. Acho que só isso, se for o mesmo produto, aí talvez não influencie, mas se for, digamos, um produto muito diferente... Ai, cara. Talvez abra os E um olhos, país de digamos guerra, assim. um país de, assim, que tem um Ah, histórico pode ser. também, Sim. pode ser, né? Aí é mais interessante, né? Pode ser. Acho que precisaria de um país se de tiver um guerra, conflito, né? diferente. Esses países que já são do narcotráfico também, eu acho que talvez possa ter um olhar diferente. Aí né? com certeza influencia, né? Faz sentido. Isso né? faz mais sentido mesmo. É uma boa. Da Colômbia, para não falar outro país assim, talvez. Colômbia, talvez. Colômbia, né? É. Tipo, acho Porque a gente vê que a tem Col- países que eu já vi a são notícia que a mais- Colômbia tá pra em breve ter o produto que eles mais exportam é a cocaína mesmo. Tipo, apesar de ser ilegal, Sim. tá pra ser o produto mais exportado por eles. Porque já tem uns países que já são foda. visados até pela questão do passageiro mesmo. Tu chega em alguns lugares, já tem muito mais segurança Uhum. de alguns voos, então imagino para carga talvez até tenha o próprio alguma... aeroporto de Bogotá,
quando tu chega na Colômbia, o principal aeroporto na Colômbia, Bogotá, é o que mais tem policial com cão farejador no terminal. Então tá lá esperando teu Independente se tá na voo. carga, no passageiro. Tu tá eles lá no tão- voo, esperando teu voo, sentadinho, vem o policial e tal, pede pra cheirar a mochila e tal. Às vezes pede pra levantar. É bem comum, assim. Eu Muito. tive agora. Bastante dog. Eu fiz uma escala em Singapura, e Singapura também, o aeroporto assim, é muita segurança. Eu tava vindo de um voo que fez África, Singapura, e de Singapura eu ia pra Malásia. Então eu já tava dentro do avião, eu já tinha passado por todo o raio-x na África, e era só uma escala, só entrar a galera que ia de Singapura pra Malásia. A gente teve que sair do avião, entrar por uma área distinta no aeroporto de Singapura, passar tudo de novo pelo raio-x, tudo, bagagem, pessoal, tudo de novo pelo raio-x, esperar 5 minutos numa salinha e entrar no avião de novo. Ô, Tanto na ida quanto na volta, tá? Foi exatamente esse procedimento de segurança extrema no aeroporto Mas é de que nem no Singapura. Brasil, tu chega num voo internacional em Guarulhos, no Terminal 3, quando vai pro Terminal 2, tu tem que Tem que passar fazer de tudo novo. de novo, né? Mas lá eu achei assim, cara, o avião parou, era 1 hora, eu tava indo pra outra, eu nem ia ficar no país. Uhum. E não, teve que passar, descer, mostrar toda a bagagem, tudo no raio-x, Tudo de de corpo, tudo de novo, para ficar numa salinha para 10 minutos depois embarcar de novo no avião. Então acho que tem países que já estão com muito mais segurança, que talvez o tratamento da carga deve ser ainda maior, né? Ah. Diferente. Ô Jonas, tu comentou sobre custos extras na operação aérea, né? Poderíamos falar rapidamente de extravio de carga. Não acho. Pronto, tive um prejuízo. Eu me coloco no lugar do importador. Eu acho que a dor Eu não é tive muita grande. experiência com extravio, É? muito caso de extravio de carga no aéreo. Eu queria falar até disso, eu tava pensando ali dos assuntos que a gente ia conversar. Quando a gente fez um podcast aqui com a... Como é que é o nome dela? Meu Deus. Eu para nome sou horrível, não é por ser ela. Aqui é da Next lá. A Carolyn? Isso. A Ela Carol. comentou um negócio que eu uso até hoje, que é assim... Beijão pra Carol, queridona. É, demais. Uhum. As pessoas falam que o aéreo é um transporte super seguro. Uhum. E ela falou que ela discorda totalmente. E depois daquela explicação eu também comecei a concordar com ela e começo a usar isso... Tu lembra da explicação? Lembro. Ah, graças a Deus. Não, daí eu chega ficar agora- nervoso não, agora. Não lembro, é isso aí. Fica a curiosidade. Concorda com ela? Não, por quê? Não lembro. Mas, enfim, Procura o podcast número tal. Isso, lá, ter vai estar explicação. aqui o podcast também. Tá, Aí meu tu Deus do céu. vai colocar Tá lá. eu aqui procurando agora. Mas ela explica que, por exemplo, quando tu vai fazer um processo marítimo, a tua carga, eles, assim, vão estufar o container, às vezes até no próprio exportador, né? Grande parte. Quem vai estufar é o próprio exportador também, então vai, coloca a carga ali dentro do container, fecha, depois vai lacra lá com o fiscal, enfim, com quem for. É o episódio 54, Conselhos Iniciantes no Agenciamento de Carga. Que dia foi? 10 de maio de 2022. Eu tô lembrando hoje. Porque, enfim, depois a carga chega no destino, é isso aí. Ela veio dentro do container, se acontecer alguma coisa foi dentro do Ninguém container. tá mexendo na Já carga, na né? carga aérea, não. Na carga aérea, por mais que o transporte seja muito mais rápido, etc e tal, tem toda essa questão que diminui a questão de problema na carga, mas assim, primeiro que se ela não vem no envirotainer, ou enfim, num container da companhia aérea, ela vem solta, né? Só com uma rede, ela um fica mais plástico por exposta, cima, né? então ela fica muito mais O próprio exposta, né? container já Sim. protege, Vem, né? ela fica exposta, fechado, lacrado. seja na origem, na hora de embarcar, seja na conexão, seja quando troca de aeronave, seja no destino, quando vai fazer a desova do avião, enfim, seja no transporte rodoviário, a carga ela está basicamente solta. Então a chance de ter avaria, perca, etc e tal, no transporte aéreo é muito maior do que no marítimo, nesses fatores. Sim. A gente ganha, claro, a gente, eu digo o aéreo, né? Que está no meu coração, graças a Deus. É que... Ele fala isso desde sempre. Tá? que ganhamos, claro, na agilidade. Então, dependendo do serviço que você está contratando, se o agente de carga que você está contratando tem uma alocação dele, ou é dele com mais um monte de agente, ou às vezes nem tem alocação, etc e tal. Então, tudo isso faz a diferença para ter uma segurança ainda maior no seu transporte, né? E ter esse tipo de informação quando você vai fazer uma importação com o seu agente de carga, enfim, com o seu parceiro logístico, saber se a consolidada é 100% dele, se a consolidada é dele com outros agentes, se ele trabalha com um agente que não tem tanto conhecimento na origem, que nem ela comentou, Uhum. tudo isso vai te dar cada vez mais segurança. Mas se a gente for olhar o bruto do negócio, a tua carga vem com uma rede, não é que nem o marítimo. Então, nesse ponto, ele tem muito mais avaria, muito mais perca,
muito mais carga amassada, muito mais etc, etc, Porque etc. como no tem marítimo. aeroportos que tem muita estrutura de terminal e tal, mas tem aeroportos que não tem essa estrutura. Tu chega em alguns aeroportos, você vê a carga lá no Guarulhos no agora? pátio, Guarulhos, né? nesse Tu momento. vê a carga no pátio com Carga no uma tempo lá lona agora em jogada em Guarulhos. cima Isso, no mas tempo, assim, se a gente né? for ver Só até pra os citar, aeroportos hoje é dia com 28 de novembro, tá, gente? Que tá aquele caos em Guarulhos agora. Mas enfim, até mesmo os aeroportos com estrutura. Por quê? Imagina que as cargas estão no terminal, tudo certo lá, tudo funcionando, tudo com câmera, luz azul, tudo No certinho. melhor dos cenários. Ar-condicionado para carga, enfim. Na hora que vai fazer o embarque, essa carga vai pro pátio. Sim. Então, se Não tiver tem como... nevando, vai pegar neve, vai entrar no avião, aí vamos supor, vai sair da Europa com menos não sei quantos mil Vai graus, chegar chega aqui no no Brasil Brasil, com mais não sei quantos mil graus, aí a neve vai descongelar, vai molhar a caixa, vai Sim. estragar a caixa, então assim, Meu Deus, né? Fica no por tempo, mais a né? questão de estrutura que tenha, Em algum momento ela ainda vai ficar assim exposta. ela pode ficar exposta, né? Então tudo isso ela faz uma Então, E tem alguns ser movimentado aeroportos... num aeroporto que tem o foco em carga, então faz a diferença nessas horas, né? Sim, não, porque, como eu disse, por exemplo, quando a carga vai ser de fato estufada, quando ela dá ok para sair do terminal, E entrar. que é onde ela está toda coberta, toda protegida, para Uhum. ir para de fato para o embarque, nesse meio tempo pode acontecer alguma coisa, pode estar chovendo, pode estar nevando, pode estar com muito sol, pode estar com, enfim... Que não tem como ele carregar o avião dentro do terminal com um Isso. teto, com uma cobertura. Ele vai estar carregado no tempo. Ele vai ter que fazer essa de Ele sair vai do ter que galpão e fazer entrar na esse- aeronave. Quantas vezes a gente vai no desse- aeroporto, a gente tá lá esperando o avião, estamos olhando os aviõezinhos ali, tem um monte de carga do lado, porque tá primeiro entrando a carga para depois entrar a gente, né? Por mais que a gente Tá pague mais esperando, tá caro, chovendo. a executiva quem é a carga, não é a gente. E aí né? tá Fica chovendo e tá ali a carga esperando. E olha pra quantas entrar. coisas podem acontecer nisso que vocês deram de exemplo de custo extra. Olha só. Sei lá, é um remédio, precisa estar na temperatura certa. Jesus. Pegou muito sol, prejuízo. Extraviou, prejuízo. Isso tudo a gente volta na questão de informação. Sim. Então é um remédio, precisa ficar de 2 a 8, alguma coisa assim, etc e tal. A carga tem gelo seco, tem gelo gel, não tem nada, precisa botar no Envirotainer. Envirotainer é uma empresa, né? Mas é a que é a mais conhecida, é tipo Xerox, né? Então, Sério? Tu não conhece Gente, o negócio como o Envirotainer. Eu não sabia! É o nome da empresa, É é, o a nome da marca. empresa. É a marca, não é o nome que é dado É. porque é um container. Então vamos né? chamar de container de avião, É um até eles container patrocinarem a aéreo. gente. É um container aéreo. O container. Mas eu queria falar disso também. Cara, tem container pra avião também. Tem, Tem. vários. Tá, De e- vários tipos de tamanho. Aí tu tem que pedir esse container ou ele é utilizado conforme a A companhia aérea própria decide? companhia aérea pode colocar ela dentro do container, se ela operar 100% em container, o que não é comum. Pois é, que eu acho estranho, tipo, utilizar container porque, cara, qualquer peso é considerado para um avião, né? Então, Sim, faz então a é- diferença. Vai Mas é tirar que uma aí, capacidade dependendo- de alguma outra coisa dentro do avião. Mas né? é, É, o valor o- agregado talvez muito alto. Tem fecha, toda uma questão, às vezes não é nem o valor agregado, às vezes a carga é visada só. Sim. Só. É Então, uma proteção é uma que se proteção. coloca, né? Porque às vezes, por exemplo, o que acontece? A carga é visada, não tem o valor agregado, ou até tem. Aí o importador e o exportador acordam de botar a carga com stretch, né? Preto, enfim. Tem que já vem daqui a pouco a marca muito estampada, né? No Vamos pallet, supor muito que, né? aparente. Vamos supor que aí tem alguém que quer cometer um furto, né? Se tu tá no aeroporto... Pegar uma lembrança, pegar uma lembrancinha. Imagina, não é o furto. Vamos né? imaginar aqui, denúncia. O Jonas é um ladrão que trabalha no aeroporto. Se o Jonas tá no aeroporto, olhando o terminal de cargas, tá cheio de caixa pra tudo que é lado. Aí, de repente, ele olha pra um monte lá que tem um pallet inteiro com stretch preto. Qual a chance de acontecer aquela carga ser valiosa? Então, ser algo diferente, pelo menos então já às chama vezes, atenção por ser por diferente. estar né? no container é Tá mais escrito seguro. não toque, valioso, né? Tipo, Mais ou menos assim. Então, às vezes, por estar no container, tem vários tipos de container, Aham. né? Então, ele, além de ter a questão de segurança por estar fechado, enfim, só uma metáfora aqui que eu fiz, viajei. E fora a Mas tratativa faz que você sentido. vê quando a galera tá colocando a carga dentro do avião mesmo, que ainda tem muito lugar que é bem manual, né? Esse Sim, trabalho de... Quando é narrow body, por De exemplo, desculpa te colocar. cortar, é uma esteirinha bem Sim, pequena bem e as pequenininha, pessoas... a galera colocando. Sim, o pessoal já joga a mala, já faz... Sim, com a carga... Desculpa, mas a galera não tem tanto cuidado. Por isso que eu falo assim, coloca que é frágil. Não coloque que é frágil, porque se coloca que é frágil, aí sim que eles vão jogar. Ah, é? Sério? Sabe? Tem um vídeo, É. não sei se foi no Brasil, quando chegou a primeira remessa de vacina para Covid.
os caras no aeroporto tirando as caixas e jogando as caixas cheias de vacina. A primeira do país. Não sabia? Pessoal, Eu não mas lembro se é no Brasil. O pessoal não tem muito cuidado com essa questão, não. Então, como digo, eu já trabalhei em aeroporto, sei como é que funciona. Trabalhei, então, assim, o pessoal não tem muito cuidado. Então, assim, é mais uma exposição que a carga no aéreo tem de às vezes ser colocada de Ou qualquer jeito seja, no avião. mais uma coisa para fazer. No transporte aéreo, com o seu parceiro, contrate também o seguro. Ou Muito tem importante. um Ah, seguro sempre, para né? Por você. favor. Muito Porque, importante. vamos Senão colocar o assim seguro da própria companhia aérea cobre só um determinado valor, exatamente. né? E Então às vezes a gente é tem que irrisório. irrisório, exatamente. Às vezes tem que então pensar mais na questão do modal para também contratação do seguro, porque no fim das contas, pelo que a gente está falando aqui, a chance de ter avaria no aéreo, ela é consideravelmente, isso me dói falar, Maior. consideravelmente maior do que no marítimo, por Sim. exemplo. FCL, o LCL já nem tanto, Sim. né? O LCL a gente sabe que é complicado. Eu ia fazer uma pergunta, agora me Mas fugiu. é que- Ah, tá. Mercadoria de valor agregado, alguns exemplos que são muito transportados no aéreo. Eu creio que Processador, computador, Telefone, talvez. telefones, tudo de tecnologia, Tem operação de... computador. Eu vi que tu tirou o relógio. placa mas, de assim, vídeo. Placa tem de vídeo operação deve de ser. relógio Relógio. suíço que vem pro Brasil de Quem várias comprou marcas ações da bem Nvidia tá consideráveis. dando risada agora. Eu tirei porque se eu batesse mais uma vez aqui, o Jonas ia me expulsar daqui. Sim, O Tag Heuer dele ia quebrar o teu... Tag Heuer, não é Tag Heuer? Como é que se pronuncia esse trem, Desculpa, cara? não sei. Eu sou muito Ah. pobre, cara. Eu não sei, cara. Eu nem relógio tenho, então... Olha só. Enfim, Não vou pesquisar isso agora. Mas então, também... medicamentos, então smartphones, provavelmente. Sim, com certeza. Parte Tudo- de eletrônico, Pode de ser, a componente parte eletrônico, vem muita principalmente a coisa. parte eletrônica, ela não é somente sobre o valor da carga, é sobre Uhum. ela ser visada ou não. Por exemplo, sei lá, vamos supor, celular. Pô, Uhum. tem um iPhone 15 Pro Max de 1 tera que tá lá 13 mil reais. Essa com certeza ela é visada E e de alto valor agregado. de alto valor agregado. Mas qualquer celular é uma carga visada, Sim. né? Uhum. Tem aquele Independentemente chip da marca. de cartão de crédito também, o chip Chip magnético vem também, bastante também. Maquininha de cartão de crédito também. Então toda essa questão de eletrônica ela é visada, né? Aham. Então tem que ter um seguro maior. Ah, que legal. Chip de cartão de crédito. Chip de cartão, essa eu não fazia ideia, cara. Não tinha Esse ideia negócio é também. importado? Sim, vem bastante coisa de fora. Estados Unidos, vem coisa da China também. Eu fiquei com a mesma impressão que Nossa, tu. eu não sabia. Interessante. Tá vendo como tu tem informação? Viu só? E não queria participar, achava que não ia guardando segredo aí, mulher. Tá. Tem alguma história boa aí com passageiro que tu passou assim que tu... Eu tenho vários. Eu trabalhei quase Cid 2 anos 15. em companhia. Não, mentira, Cid não. 15 Mas a Melhor. melhor foi... eu trabalhava num aeroporto pequeno, no Rio Grande do Sul, com um voo diário. E tinha várias restrições de pista, enfim, tudo que eu já expliquei antes. Aí chegou um voo saindo de Congonhas, atrasado, numa sexta-feira, então o próximo voo seria só no domingo. Saiu de... Bicho pegando lá em São Paulo, como sempre. Saiu atrasado, chegou o avião lotado, não tinha uma poltrona 30 disponível. pessoas? Não, esse era de 100. Esse já era a época do Fokker 100. 100 Pô, pessoas. esse nome de novo, cara. Era o nome do avião na época, Fokker 100. Procura que tu Não, vai já ver não a foto, basta é ter bem uma bonitinho. Maturidade pra esse nome. Procura né? que Não, ele não é tem. bonitinho. Tem uns iate aqui que tem esse mesmo nome, cara. Ah, Tá do escrito... Fokker, sim. É Por que usam esse nome, cara? Não tem E aí maturidade pra chegou a aeronave, 100 passageiros, lotado. isso. Aham. E aí era um aeroporto pequeno que do terminal de passageiros via bem como aqui Navegantes. Tinha total visualização da aeronave e ele ficava aqui e abria as portas dos porões para cá. Chegou todos os passageiros, tudo bonitinho. Quando a gente abriu a primeira porta do primeiro porão, sem nenhuma carga. A gente achou estranho, porque por ser um voo lotado, os 4 porões iam estar cheios de bagagem. Abriu a primeira, não tinha nenhuma carga. Abriu o segundo, nenhuma mala. Não abasteceram. Meu nada, esqueceram de Deus. Só abastecer. que o aí, avião. assim, são... É o Fokker 100, esse aí. Tá, obrigado. E assim, o que implica? Além de, lógico, toda dor de cabeça por ter 100 passageiros esperando suas bagagens, não ia ter mais nenhum outro voo próximo só no domingo, o perigo, porque o avião ele é setado, digamos assim, ele tem faz uma documentação para o avião que ele está indo com determinado peso. E a quantidade de bagagem é um peso muito considerável. Pois é, como é que... Então ele voou todo aquele tempo sem uma quantidade de peso que era da bagagem. Isso é perigoso, né? É Exato. perigoso. É Até muito porque perigoso. é importante a gente falar, assim, por exemplo, o avião, para quem quer conhecer, ele não voa em linha reta, né? A aeronave, ela fica assim, Sim. um pouquinho inclinada.
Pra resistência ao ar, né? É. Viagem inteira, é isso? Ela Querendo vai dizer? sempre assim, né? Só quando ela vai pousar que daí ela E ela começa a regula. ficar assim, né? Entendi. Então, essa questão de divisão de peso é muito importante. Sim. Muito importante pela segurança do avião. E na carga, não sei se tu quer finalizar. Não, por favor. E na carga, ela também é muitíssimo importante para a gente fazer a cotação, por exemplo. Por quê? Dependendo da carga, estou fazendo uma carga que ela tem um volume de 50 toneladas. É um motor lá gigante e tal. Não vai voar. Em voo passageiro. normal. Ou até em cargueiro. Sim. Vai ter que ser um cargueiro muito forte, né? Saudades do Antonov, que foi destruído na guerra, Sim. enfim, que era especialista nesse tipo de projeto. Por quê? Porque o avião não consegue sair do chão. Se ele sair, ele não consegue se estabilizar. Se ele se estabilizar, ele não vai conseguir pousar. Então é toda essa conta que é feita para que o voo seja, em primeiro lugar, seguro e que ele tenha, né, se vier a ter alguns problemas, que consiga amenizar o maior quantia de problemas Sim, possíveis. né? seja o mínimo dano. É. Né? Então, assim, no primeiro momento ali os passageiros, todo mundo, claro, cada um preocupado com o seu problema, que não recebeu a mala, mas o perigo que foi por uma organização lá do aeroporto, porque aconteceu um problema técnico na aeronave que estavam os passageiros, eles trocaram os passageiros da aeronave, mas não trocaram as bagagens. Meu Deus do céu. E aí eu tenho uma pergunta já nesse caso. O próximo voo era domingo. O voo de domingo, com certeza, já tinha Sim, tava passagem cheio. vendida, etc e tal. Quando Como que chegou essa carga? Essa bagagem chegou? Ela veio, eu trabalhava no aeroporto de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e o aeroporto mais próximo era o de Chapecó, que a companhia aérea operava. Uhum. E aí eles trouxeram um pouco em aviões da própria Avianca para Chapecó e outros fizeram um share com outras companhias aéreas, tudo para Chapecó e de carro entregar na casa de cada pessoa. Cada um recebeu na sua casa a carga. Ainda A sua bem que era um bagagem. Fokker 100. Né? Então, sim, 100 pessoas. 100 pessoas. Né? Exato, tinha duas no mesmo residência. É uma dor de cabeça. Trabalhar no aeroporto é muito legal. Eu gostava, trabalhei acho que 2 anos. Trabalhei no aeroporto menor, trabalhei no aeroporto de São Paulo também, sempre com passageiro. É muito dinâmico. Mas assim, quando dá problema, é problema. E assim, tu tens muita responsabilidade. Eu fazia parte da documentação de voo, que é o peso e balanceamento da aeronave. Eu fiz o curso na época e fazia isso. É uma responsabilidade gigantesca tu assinar que o avião tá indo com esse peso, as bagagens estão distribuídas em tal e tal porão, tem tanto e tanto de bagagem, então é responsabilidade. Mas é um mundo bacana. É uma experiência que tu teve boa. Tirando esse episódio Sim, aí, né? não, eu tive várias esses coisas episódios, engraçadas de eles passageiro ensinam, né? passageiro querer entrar no avião totalmente embriagado e não pode porque a pressurização Isso. até potencializa o efeito do álcool no teu organismo. Então, se o passageiro está visivelmente embriagado, a companhia aérea pode barrar ele de entrar na aeronave. Só que como é que você barra um passageiro que também numa sexta-feira, que o próximo voo é só no domingo e o cara mora em São Paulo? Então a dica é tentar isso disfarçar é o máximo complicado. possível. Tenta disfarçar, Só né? que bêbado tentando disfarçar que não tá bêbado é É. engraçado. Eu não tô bêbado, Eu cara. tô bêbado. Mas ele tá Tô visivelmente embriagado, a companhia Isso aérea pode também não é, aceitar. né, informações. Você voar e querer beber no avião porque vai ficar muito louco, não sei o que, ok, né, acontece também, mas você chegar já alcoolizado pro voo e aí depois você voar, aí sim, se tu conseguir fazer isso, tu vai ficar muito louco. Que Porque potencializa. o problema é beber antes e depois tu voar, e não voar, beber durante o Durante é voo. ok, né? Durante porque teu organismo já Isso, tá ali acostumado. Já tá Até porque ele já Interessante começa isso. a servir o serviço de bordo 40 minutos, 1 hora, nesses voos que servem bebida, Sim, que sim. geralmente é no voo internacional, né? Ali com um tempo que você já tá no avião, o teu corpo já tá habituado àquele habitat ali, digamos assim. Sim. Aí agora, se tu chega realmente embriagado e vai voar, aí é muito pior. Agora tu deu uma dica aí, né? Pra quem quer ficar muito, Muito louco, Quer ficar muito louco? Bebe Toma umas e 5, sobe. 6 e vai voar. vai voar. Ai. A Camila me avisou aqui que a tua mãe comentou no post. Tá? Novas. Tia, muito obrigado. Sempre Novas. participativa. A minha mãe é muito participativa. É, isso aí. Que bom, né? Que bom. Que bom. Ela Agradeço. comentou Legal. com palminhas. Emoji de palminhas. Obrigado. Eu agradeço. Muito bom. Alguma última dica que ficou de fora? Mais alguma coisa pra considerar? O Júlio não falou quase nada, né? Tô aqui. Entrega o tesouro aí, cara. É que sempre quem vem pela primeira vez, às vezes fica mais envergonhado. Tô um realmente. pouquinho tímido ainda. Tá tímido ainda, né?
Mas acho que a gente abordou tudo aqui. Peraí. Nossa, foi pra bastante coisa que eu não sabia. Do container mesmo, eu não fazia ideia, cara. E daí, só pra fazer um parênteses, esse container, é importante a gente ver o O formato do avião, né? Por exemplo, pra ter essa ideia. o container não é quadrado igual o container marítimo, né? Ele é Sim, feito ele de tem forma um pra encaixar. recorte diferente. Se procurar o próprio Envirotainer, né? Ele tem um Isso, recorte ele tem um recorte diferente. de aeronave. E aí tem... Rafael, põe uma imagem aí de um Envirotainer, por favor, na tela pra quem tá vendo O em vídeo. Envirotainer é a empresa que vai fazer propaganda. Filhos da mãe. porque Mas não- aí vai, Bota passei. o container Depois aí, eu cobro, vai ter- depois eu mando o Patrocínio. boleto pra eles. Mas enfim, por exemplo, quando tu pega um container que ele vai no centro da aeronave, ele é o maior container que tem, para aquele avião específico, porque né, o avião é um charuto, vamos colocar assim, né? Então os lados ele é menor na ponta, né? E ele vai, por isso que ele é assim, por exemplo. E aí quando ele fica no centro, ele é realmente um container, quadradinho. Sim, Tá, então ele tem um espaço pra um container mais quadradinho então também. Tem. tem. Dependendo da aeronave, tem. Legal. A gente fala bastante de logística aeroportuária, né? Que é onde costuma dar problema com a carga, né? Então ficou bem claro isso, que a galera não cuida com tanto amor e carinho como a gente imaginava, né? Não. Essa acho que é o E principal. eu acho que tem alguns aeroportos até que são mais visados nessa questão de perder carga, porque... Guarulhos é famoso. por mas isso. é que Guarulhos é o principal aeroporto do país em pelo recebimento caos de carga, né? do todo, né? Guarulhos e Viracopos, né? Então, Mas Viracopos movimenta mais carga que Guarulhos, né? mas os dois sempre estão ali, né? É, Guarulhos pau a pau? é pau a pau. Aham. Junta Impo e Expo, eles ficam bem Eles parelhos, assim. Tá. Mas como eu disse lá no começo, né? A maioria das cargas são transportadas em aviões passageiros. Então Guarulhos é o principal aeroporto do país em recebimento Movimentação de Passageiro. passageiros internacionais, né? Uhum. Se a gente for ver aí, por exemplo, o Galeão também. O Galeão é a maior pista, se não me engano, do Brasil em aeroporto, é Galeão, mas não recebe tanta carga, por mais que receba bastante voo passageiro. Então, assim, tem todas essas questões que fazem diferença, mas Guarulhos e VCP estão sempre brigando ali. Então, Uma coisa vai que- acontecer mais, né? uma Lá. coisa que faltou a gente mencionar, que eu acho que é importante, principalmente para nós aqui. Agora nós temos voos, por exemplo, vindo de Miami para Florianópolis, né? Tem mais algum voo internacional descendo em Florianópolis no momento? Tem. Tem? Então, não. Latam e Avianca tá fazendo, Tem a né? Avianca fazendo também. A Latam tá com 2 voos. Isso aqui vai pro ar quando? Isso aqui vai pro ar, eu não lembro. Acho que daqui 2 ou 3 Dezembro. semanas. Mas vai para dezembro Então, ainda. em dezembro, a Latam vai estar com 3 voos para Uhum. Florianópolis. Miami, Florianópolis. É. Um 767. Cargueiro. E aí a Avianca vem com um avião menor. Então já tem 4 voos internacionais para Floripa. E eu acredito que logo, logo, além dessa questão do voo de Santiago que vem para Floripa na temporada em avião menor, eu acredito que logo, logo deve vir uma companhia aérea passageira em avião maior. Por exemplo, uma TAP, que é... Se for olhar a TAP, por exemplo, de Lisboa, tem voo para quase todos os aeroportos no Brasil, né? Legal. Vem, Sim. tirando Curitiba e Santa Catarina em geral. Dá para ser um diretor de Floripa até Lisboa? Dá? Tem voo direto Tem da TAP Porto do Alegre, eu ia tem falar de Porto Porto Alegre para Lisboa. Porto pegar Alegre, eles. tem. Porto Alegre, direto Porto Alegre, Lisboa. Lisboa. 10 horas, cara, no voo. É. Porto Alegre. Mas isso é normal, né? Porto Alegre, Lisboa, Guarulhos, Lisboa, VCP, Afinal, Lisboa, que profissional de comércio exterior que não viaja de primeira classe, né? Vitória, Confins, Brasília. Quem dera. Deixa eu contar meu voo via África que eu tive semana passada pra você. Já te contei. Perrengue, acho que cheguei, perrengue? né? 14 horas só da África até aqui. Parei na Uganda 2 horas que o avião deu problema técnico. Foi com quem? Etiópia? Eu fui de Etiópia. Sim. Voozinho bom. É isso aí voozinho mesmo? bom. Tá, mas eu queria voltar no assunto do voos internacionais aqui. Muita Tem voo importação e pra export... Curitiba também, internacional, não tem? Cargueiro, sim. Cargueiro tem. Lisboa, É sim. cargueiro daí, Curitiba, né? Que eu queria mencionar, por exemplo, que... Por exemplo, nós aqui que temos navegantes aqui perto da gente, não tem voo internacional vindo pra cá, então não tem carga descendo pra cá. Então o que é normal, isso é muito importante pra quem não tá inserido na área. É normal descer, tipo, em Viracopos, Guarulhos e vir pra nós, pra outro aeroporto via DTA. Né? Então nem sempre o avião vai conseguir chegar aqui. Então você tem que considerar esse tempo também. Uhum. Ainda Sim. ainda mais agora que a gente tá em época de greve, que para descer do avião e para ir para uma DTA depende da intervenção humana. E aí o bicho pega. E agora eu consigo falar um pouco também sobre isso, porque o que acontece? Nós estamos entrando numa questão de, vamos levar para Viracopos, trocar uma ideia aqui, tá? Só que Viracopos também está começando a sofrer com sobrecarga de carga.
Já tá E- ferrando Guarulhos, agora vai ferrar Já vai Viracopos. ferrar. Tá ferrando Viracopos também. E aí o cliente está colocando na balança. Será que eu arrisco deixar em Guarulhos ver o que acontece ou eu mando para Viracopos? Cara, esses dilemas do comércio exterior são foda, cara. Eu Que ninguém sabe a resposta, né? Ninguém não Exatamente. Eu sei. Mas deixar- Qualquer coisa, que nem eu falei num podcast Ah, anterior, tá, tu vai de novo fazer. só mandar um e-mail pra cassiano.vidal@br-sgrupo que eu Beleza, eu respondo. vou mandar o boleto Que pro eu mato Grayson essa depois charada. dessas propagandas. Mas safadas entre pra deixar minha carga pegando sol e empilhando de qualquer jeito, eu acho que eu levaria para Viracopos Uhum. nesse momento. E fazia a DTA para navegantes. Sim. É que tem que considerar esse custo, né, gente? E o Exatamente. tempo que leva, né? Porque. Não é todo. Por que vocês estão se olhando desse jeito? Não, é que eu quero fazer uma pergunta pra ele, tô pensando aqui se vai, Ah, tá. entra no... Ah, tá. Então, enfim, gente, se você não tá muito na área e falar vai ter que ser DTA, é porque não tem opção, não é porque É. eles não querem usar o avião. Então Porque tem que tem gente, considerar não, isso. tem o aeroporto aqui de navegante, porque que a minha carga não vem direto. Né? Tem muita É, gente que ainda internacional faz só essa no nome, pergunta. infelizmente. Não tem cara. voo internacional É, direto tem para navegantes. internacional no É nome. um verdade. aeroporto internacional sem voos internacionais. Isso aí. Isso aí. Então tá, faz sua pergunta agora. Eu ia perguntar a questão dessas tratativas TC4, essas coisas Ai, aí. boa pergunta. Mudou É. alguma coisa né? disso aí, Eu não confesso mudou? que eu sou bem leiga nessa parte, eu acho que seria talvez interessante a gente Sim. tocar nosso... É, isso Sabe também. decora essa? Isso mudou com o CCT, né? Então Uhum. a gente trabalhava com mantra, tela preta lá com quem teve a oportunidade de trabalhar. E Ainda hoje mas ainda tá ativo ou não? Ou já desativou de ele vez? tá ativo, né? Mas Tá em até transição. fazendo um parênteses agora bem grande, Manaus teve esse problema, né? Tá tendo esse problema do rio lá no nível do rio de Manaus, né? Rio Amazonas no caso, e não tava chegando nenhum navio, né? Uhum. Por certo determinado tempo. E aí teve processos que chegaram no marítimo em portos brasileiros e foi transportado em aéreo para Manaus. Como esse voo processo doméstico, né? em voo doméstico. Como esse processo foi feito em dois modais, em Manaus eles começaram a utilizar o mantra e não o CCT. Eles Bah. voltaram a utilizar. Porque o mantra já é mais acostumado a ter um processo multimodal, vamos dizer assim. Uhum. O CCT vai ter, com certeza, isso, Mas ainda mas não. ainda está em fase de implementação. Então, como já estava um processo crítico, eles abriram essa exceção para trabalhar com o mantra. Entendi. E ainda o mantra, então, ele trabalha meio que em conjunto com o CCT, mas assim, é bem em segundo plano. Então, processos que chegaram no mantra, que ainda não foram removidos para o destino final, ele vai no mantra até o final. Como a gente já está em novembro, então grande parte dos processos já foram finalizados. Então o CCT ele parte. E aí o TC4, TC1, TC2, TC7, TC... Isso aí tu pé na hora que cota o frete, como é que é isso? O TC. A questão do TC, na O época que do significa TC? Caramba. É o tratamento, né? Então Tratamento deve da ser- carga? Tratamento eu de acho carga, que é tratamento pode de ser? carga. Pode ser, Talvez a tratamento de carga, sigla seja é isso. Então, É que é uma questão bem operacional, né? Então eu não sei, não tenho todo esse conhecimento para falar sobre essas questões operacionais. O que eu sei é da prática, né? E aí, por exemplo, TC4 aí tinha até 24 horas para a transportadora vincular a DTA e assim por diante, né? E aí já no CCT não existe mais o TC, né? Existe outra nomenclatura que é o NAR, mas aí tem outras questões que eu também não vou saber me aprofundar muito, que vai para tipos de mercadoria, às vezes valor agregado, carga perecível e tal. Não sei abranger muito essa questão operacional, porque realmente não... Mas que também dá essa tratamento de carga. tratativa, Tem TC é uma a tratamento de tratativa carga da lá carga de diferente. como ela vai ser Tratamento de disponibilizada carga. para outro terminal, se vai DTA, que regime Que que de alguma vai... forma tu tem que registrar isso, né? Sim. Então, Sim, tem, com certeza tem essa nomenclatura, É. né? Eu sei do NAR, por exemplo, mas se eu não me engano o NAR é só para carga... Eu não sei, tá? Posso estar falando besteira. De cargas... Inclusive é a segunda vez que eu falo não sei aqui, tá? Ah, mas a gente não sabe tudo mesmo, a gente tá aqui pra aprender. Brincadeira. Tranquilo. Mas se eu não me engano o NAR é só para cargas de alto valor agregado ou parecível, enfim, cargas que... Talvez tenha uma prioridade de uma não é tratativa. só solicitar o NAR. Uma parada Entendi. assim, enfim. Pois Tem é. que- Essa questão do CCT eu acho que tá sendo meio obscuro para todo mundo, né? Porque Eu tô esperando, na É. realidade, ele, de fato, as coisas normalizarem um pouco, né? Porque a gente tá com muitos problemas aí logísticos, climáticos, guerras, Sim. etc e tal no mundo. Faz com que o nosso dia a dia de Comex fique uma loucura, né? Então tô esperando essa questão dar mais uma amenizada para eu fazer um curso sobre isso, porque é interessante, né? A gente ter esse conhecimento é pra- legal. sim, sim. Até pra- porque muitos pra ficar clientes preparado começam a mesmo nos pra isso. questionar e para nós que estamos na linha de frente ainda é muito novo. Aham. Até mesmo a galera que está no dia a dia na frente da operação ainda tem muita dúvida. Às vezes o sistema não funciona, então Eu vejo o pessoal no grupo dos resenhas do Comex assim, conversar sobre isso e é bem nebuloso ainda a situação. Se quiser entrar no grupo, tá na descrição aqui do episódio, tá?
Só acessar Aquele grupo que eu www.resenha. não tô? Isso, que tu vai entrar agora. Ah, entendi. Isso aí, tu vai entrar. Você tá Eu também não tô. Vai entrar também. Júlio já tá lá, né? Não, esse eu não tô também. Não tá? Ah, é o Maicon. O Maicon tá lá. Ele tá lá. Ele tá. Tá. Mas Que ainda mais? bem que tá na descrição, né? Sim, tá na descrição, né? Dá pra ver que vocês ouvem o podcast bastante. É bem legal isso. Mas tem opção, tipo, no aéreo, tipo assim, pô, é aéreo, mas não é urgente. E aí dá pra dar uma barateada quando tu fala assim que é um aéreo que não é urgente? Sim. Sai mais Dá. barato? Mas Dá aí eu pra vou dar. deixar o Júlio falar, porque ele não falou nada ainda. Dá pra baratear sim, porque tem serviço, por exemplo, que leva 2 dias, tem serviço que leva 7 dias. Tem tipo aéreo pinga-pinga que sai mais barato? Tem Transbordo, aéreo pinga-pinga. transbordo. É, os Tem pinga-pinga. aéreo pinga-pinga. Isso, igual aquele armador de 3 letras lá que eu não vou falar o nome. Isso. Transbordo. Tem aéreo pinga-pinga que leva mais tempo, é mais barato. Por isso depende da tua urgência. É muito urgente, pega 2 dias. Uhum. Tem serviço de 2 dias. Aí dá a dica Paga um boa. pouco mais, se não, pega um serviço de 7 dias, paga um pouco mais barato. Mas vai fazer o pinga-pinga, olha o risco. É, isso tudo expõe isso mais que ao tu risco. Você bota, fica trocando aeronave. Então, o quanto é urgente pra ti essa carga? É que pra quando ele escolher o desce num serviço? aeroporto nesse pinga-pinga, eu creio que no aéreo ele vai trocar de aeronave. Vai trocar de aeronave. Não é igual, tipo assim, às vezes no marítimo, que ele para num porto, mas não vai Fica trocar ali, de não, embarcação. Não É. fica nenhuma Ah. carga dentro do avião. Então- Eles tiram sempre tudo. Troca de aeronave. Então tu expõe mais ao risco, dá uma economizada, mas tem que ver... Por isso A que acho que única opção pega que não muito- troca é quando ele vai somente fazer Fazer uma abastecimento. uma escala de abastecimento, alguma coisa. É. Mas eu acho que vem muito com o que ele falou no começo. Entender do cliente É, por que, que que ele tu quer o precisa. aéreo. Às vezes, entender quando bem você da carga. começa a questionar o cliente, nem ele mesmo sabe por que, que ele tá pedindo o que ele tá Tu pedindo. precisa tão rápido assim, cara? E às vezes aí tu começa Né? a questionar e colocar esses pontos que o cliente não tem muito conhecimento por não estar, às vezes no dia a dia, às vezes é uma primeira operação aérea, comprou uma mercadoria e quer fazer um aéreo. Quando você começa a questionar, o cliente mesmo também não sabe de todas essas implicações que tem no processo. De, né? A gente em si não sabe de todos Sim, eles, né? exato. Seja aéreo ou marítimo. Eu volto a dizer, eu discordo totalmente dessa questão de que só vai trazer o aéreo quando é urgente. Eu acho que parte muito da questão de planejamento da empresa. Eu, por exemplo, acho que as pessoas, uma grande parte dela desconhece muito do processo, que é o que a gente está falando aqui, e isso faz com que a gente pense que o processo aéreo ele é uma coisa que a gente vai usar só quando ele é urgente. Então, por exemplo, não é querendo direcionar, mas já direcionando no exemplo que o Júlio deu, onde ele fala que ele questiona o cliente por que ele vai trazer aéreo. Ao meu entender, parece que está dizendo assim, tipo, não faz isso, né? Não precisa trazer nesse modal. Eu, por exemplo, eu falo principalmente os times comercial, já tive a oportunidade de trabalhar com o Júlio sabe, eu acho o modal aéreo o principal modal para a gente entrar num cliente novo, num parceiro novo. Por quê? Você vai dar uma experiência ao cliente que ele vai receber a mercadoria mais rápido, vai conhecer o teu serviço mais rápido, ele por si só vai pagar mais rápido também, e faz com que, então, vocês tenham um relacionamento mais rápido do que tu fazer um processo marítimo e etc. que e demora tal. um tempo pra chegar Então, a por carga. exemplo, eu acho, volto a dizer, que é a questão de planejamento e entendimento de cada um. A gente vai falar que o frete aéreo é mais caro? Com certeza o frete aéreo é mais caro. Mas a gente vai botar aí, então, pontos positivos do frete aéreo. Uma armazenagem, por exemplo. Né? Tu vai fazer uma armazenagem no aéreo, ela é muito mais barata que uma armazenagem no LCL. Você vai fazer um processo Xworks, as taxas Xworks no aéreo vão ser muito mais baratas que do LCL. Então, assim, são taxas de destino de um FCL para um aéreo. Sim, Vai ser muito mais diferente. barato, né? Então, assim, são essas questões que a gente tem que fazer um todo. Fazer conta, né, cara? Fazer conta, transporte rodoviário depois, etc e tal. Então, eu volto a dizer, isso é mais uma questão minha mesmo, assim, de que o processo aéreo ele pode ser, sim, utilizado com muito mais frequência em inúmeras cargas. Eu tenho um estudo aí interno que eu passo na empresa de cargas de até determinado peso, fica mais barato você trazer no aéreo do que no LCL. Eu tinha isso também nos restaurantes que eu trabalhava, eu tinha esse Então- controle também. Fazia muita diferença. E é uma Sim. coisa, é uma economia não muito inteligente, né? Você olhar somente para a questão do frete. Sim, né? sim. Então, Não, tem que olhar o todo. Tem Tem que que olhar o todo, tem que cara. olhar o Sim, risco, é tem tudo, que... né? Nunca tem né? despacho aduaneiro que sai mais barato fazendo aéreo, porque realmente é um processo mais simples. Ele é mais simples, assim, o jogo da documentação e tal, ele é mais ágil. E tem despacho aduaneiro que cobra um pouquinho menos. Então, tipo, já é um lugar pra dar uma economizada. Eu né? tenho esse tato, assim, até comentando com o Cássio aqui,
É aquela história do capacete, né, de moto, né, aquela historinha de venda que a gente conta, né, que o Jonas o Jonas pesquisou lá assim, ó, qual é o melhor capacete que existe no mundo? Ah, tá. Chegou na primeira loja, R$5.000. Eu não tenho nem carteira pra moto, mas tudo não bem, tem- continua. Não, é só um exemplo. Chegou Morro na... de medo. Eu tenho uma família com histórico de acidente de moto, acidentes vergonhosos, que eu falei, não quero isso pra minha vida. Não, mas eu moto também, eu sou meio cagão assim também. Aí tu foi na loja B por R$4.000. Aí tu foi na loja 3, a Nayara tava lá. Aí a Nayara vai perguntar, tá, mas por que tu quer um capacete tão caro assim? Que moto que tu tem? Aí tu, opa, Uma que bis. moto que tem? Uma CB500? É uma CB500? Não precisa de uma... O que é uma capacete CB500? de- É uma moto. Eu falei que eu não tenho carteira pra moto, não sei porra nenhuma, cara. É uma moto com 500 cilindradas, acho que é isso, né? O Cássio deve entender um pouquinho mais de Não. moto, que ele é motoqueiro aí. Meu negócio é carro. E... Quanto mais velho, melhor, inclusive. E a Nayara fez essa pergunta pra ele, o cara, opa, cara, tu não precisa de uma moto pra uma capacete tão potente pra uma moto dessa. Compra uma capacete de R$1.500 desse daqui que já é o suficiente. Por que Opa, não? Porque é demais. E se vê uma Vai praia gastar. no lado da rua? Qual é a chance de vir uma praiana em cima de uma moto, Ué, cara? Não tem? Existe praiana ainda? Existe. Existe, ó, daí Existe? ainda existe praiana. Não, pra ainda tá circulando, Existe. tá. Mas entendeu o negócio. entendi o que tu quis tu dizer. entendeu? Sim, sim, Não é precisa entregar de a melhor- tanto, não a precisa melhor de solução tanto. que o cliente precisa naquela isso. situação. Porque eu acho que, como falou assim, a gente não quer fazer uma venda. A gente quer criar um relacionamento e ter o cliente sempre isso aí, conosco. cara. Pra mim, Então eu posso, às vezes, oferecer, ao abrir os olhos do cliente para uma melhor alternativa no começo, pode ser a tua porta de entrada para que o cara, Exatamente. poxa, Pra confiei ele nele. confiar mais em você. Ele poderia ter me vendido a coisa mais cara, o serviço mais caro que ele tinha, porque eu tô leigo aqui do outro lado, não tenho conhecimento. Mas ele me abriu os olhos de algo que eu posso assim. Eu acho que isso pro cliente ganha o é cara. muito bacana. E assim, É por uma exemplo, margem de é uma- lucro é uma- menor, mas tu Sim, ganha confiança. é o longo ganha prazo. no- A gente quer ver no Isso. longo É prazo. que o Cassiano é mercenário, né, cara? Ele mete voo fretado, cara. Tu tem que... É loucura, cara. Não, tem que ser voo fretado, cara. É, não. Precisar, tamo aí também. Mas eu acho que é legal, por exemplo, uma coisa interna que eu vou dividir com vocês, eu sempre falo, o Júlio sabe, da gente passar pro cliente mais de uma opção e também entender com Uhum. ele qual que é a opção que ele precisa, porque assim, prontidão da carga e necessidade de fábrica. A carga fica pronta no dia tal, precisa no dia tal. Ok. A gente sabe que em grande parte dos casos, a data que o cliente está passando na necessidade de fábrica, ele tem uma margem para trabalhar. Sim. Né? Ele está colocando ali uns diazinho a menos para ter, caso tenha alguma coisa errada, ele tem uns dias para gastar. Tem uma margem. Então, às vezes, você pode Uma fazer... margem cagada. Às vezes... Isso. Não cagada do cliente, mas cagada do vida. comércio exterior Da mesmo. logística uma toda. margem VDM. Não, porque, cara, É. furou o É. pneu do caminhão ali, às vezes Isso. tu vai perder aquele horário de embarque, né? Que ele é bem, Sim. bem mais sensível no aéreo que no marítimo, né? E aí, por exemplo, assim, às vezes você vai e você faz uma oferta. Tem 5 dias entre a prontidão da carga e a necessidade que ele passou. Você passa uma oferta de 2 dias e você passa uma oferta, por exemplo, de 7, 8. Não precisa trabalhar só na opção que ele está pedindo. Por quê? Porque às vezes você vai passar para ele e ele sabe que ele tem uns dias a mais, ele vai olhar aquela dali, ele vai ver, bom, essa aqui ainda assim, ela está Me dentro atende. e eu vou economizar muito mais. Uhum. Então, assim a gente vai criando um relacionamento, que é o que tá falando. Claro. Acho que essa eu discordo que é uma venda que a gente tá fazendo. Na realidade, é assim, a gente tá propondo soluções, né? A gente é um consultor. É, né? A gente tá consultor ali- logístico, a exatamente, gente quando está ali faz para isso. solucionar os problemas do cliente. Isso. Tudo bem que às vezes a gente causa alguns, né? Mas a nossa ideia, a nossa verdade. ideia Eu principal até- é a gente estar ali até para Eu ajudar a até- solucionar, foi né? teu no LinkedIn? Que se o Comex é resumido em resolver problema? Eu li essa Foi. semana no LinkedIn. Eu acho que foi. Eu acho que foi teu, sim. Eu Não? acho Que se a vida da pessoa é resolver problema, tem alguma coisa errada. Sim, foi eu. Acho que foi eu. É que eu falo tanta coisa lá, né, cara? Mas assim, se a pessoa tá só apagando incêndio, tá só- errado. sim, agora sim, a gente já foi eu. entendeu, a gente já entendeu que tem uma pessoa que escreve por ti no LinkedIn, tá tudo certo. Não tem. Sou eu. Mentira. Ah, pronto. Mundista. Tu nem tem acesso ao meu LinkedIn, nem vem. Não, foi. Eu falei de apagar incêndio. Se tu fica só apagando incêndio, Isso. tem coisa Tem errada no alguma teu coisa trabalho errada, como exato, exterior, cara. claro. É. E tu não vai ser valorizado por isso. Não vai. Sim, mas eu disse ser o consultor de estar abrindo os olhos para o cliente de algo que ele, por não ter conhecimento, por ele não estar inserido nesse meio, ele busca justamente o agente de carga para isso. Sim. Para auxiliar ele a resolver e Exatamente. mostrar uma opção que seja E eu tenho bacana. muito essa opinião, tanto que às vezes eu mando uma cotação e falo pro cara assim, ó, segue anexo a solução logística para esse teu caso. Às vezes eu mando pro cara, olha só, Olha aí. essa Deus. frase de impacto, ó. Que é como solução, não segue anexo cotação. Todo mundo vai apenas, copiar né? agora, depois foi A partir de amanhã todo mundo É. mudando. Vamos pensar né? em outra frase agora, cara. Foi.
E aí, curtiu o episódio? Chegou até aqui com a gente? Lembra de comentar, diz aí o que tu achou. Fala aí, se a gente falou groselha, coloca nos comentários o que a gente falou de errado, uma errata e tal. Ah, sim, segue a gente no Instagram, que a gente tá pedindo aqui, segue a gente no LinkedIn também. Isso é muito importante pra gente. Gostou de algum tema que a gente falou aqui dentro que daria pra gente se aprofundar? Comenta aqui também, que tudo isso ajuda a gente a abordar mais esses assuntos, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. Trabalhos encerrados e até a próxima. Valeu! Valeu, Valeu, Tchau, até tchau. mais.